Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e o episódio de hoje é uma creepypasta que eu queria ler há muito tempo. Mas eu acho que eu tive que esperar o podcast amadurecer um pouco mais para poder ler. Eu queria ter feito isso com algumas outras creepypastas, tipo Ted Escavador, como eu disse aqui antes, e aquele Relatos de um Mergulhador. Mas, bom, fica aberto de novo a possibilidade de fazer uma releitura deles. Eu vou ler um muito, mas muito bom e longo para vocês. Ele foi postado no No Sleep em 2015. Eu acredito que você já tenha escutado ele em um certo podcast com um nome diferente, mas eu vou ler para vocês a creepypasta original. Ela foi postada por Search and Rescue Woods e o título é: Sou um oficial de busca e resgate do Serviço Florestal dos Estados Unidos e eu tenho algumas histórias para contar. Eu não tinha certeza de onde mais postar essa história, então eu resolvi compartilhá-las aqui. Eu sou oficial de busca e resgate há alguns anos e, ao longo do caminho, eu vi algumas coisas que eu acho que vocês vão se interessar. Eu sou bom em encontrar pessoas desaparecidas. Na maioria das vezes, eles simplesmente desviam da trilha ou escorregam por um morro e não conseguem encontrar o caminho de volta. A maioria deles já sabe aquele velho ditado: fique onde tá e não vá muito longe. Mas eu tive 2 casos em que isso não aconteceu. Os 2 me incomodam muito e eu os uso como motivação para procurar ainda mais nos casos de desaparecimento em que sou escalado. O primeiro foi de um garotinho que estava colhendo frutas com o pai. Ele e sua irmã estavam juntos e os 2 desapareceram no mesmo período. Seus pais os perderam de vista por alguns segundos e, nesse tempo, as 2 crianças aparentemente se afastaram. Quando seus pais não conseguiram encontrá-los, eles ligaram pra gente e saímos para fazer uma busca na área. Encontramos a filha rápido, e quando a gente perguntou onde estava o irmão dela, ela nos disse que ele tinha sido levado pelo Homem-Urso. Ela disse que ele deu frutas e disse para ela ficar quieta, que queria brincar um pouco mais com seu irmão. A última vez que o viu, ele estava montado nos ombros do Homem-Urso e parecia calmo. É claro que nosso primeiro pensamento foi um rapto, mas nunca encontramos vestígios de outro ser humano naquela área. A menina também insistiu que ele não era um homem normal, mas que era alto e coberto de pelos, como um urso, e que tinha um rosto estranho. Procuramos naquela área por semanas, foi uma das procuras mais longas que eu já recebi, mas nunca encontramos um único vestígio daquele garoto. A outra foi de uma jovem que estava caminhando com a sua mãe e seu avô. E segundo a mãe, a filha subiu numa árvore para ter uma visão melhor da floresta e nunca mais desceu. Eles esperaram na base da árvore por horas, chamando o nome dela, antes que me pedissem ajuda. Mais uma vez procuramos por toda parte e nunca encontramos nenhum vestígio dela. Eu não tenho ideia de onde ela poderia ter ido, porque nem a mãe nem o avô a viram descer.
Algumas vezes eu saio por aí procurando com o cão farejador e eles tentam me levar direto para cima de penhascos. Não colinas, nem mesmo rochas, penhascos retos e íngremes, sem nenhum tipo de apoio. É sempre desconcertante nesses casos. Geralmente encontramos a pessoa do outro lado do penhasco, ou a quilômetros de distância de onde o cão nos conduziu. Eu tenho certeza de que tem uma explicação, mas é meio estranho. Um caso particularmente triste envolveu a recuperação de um corpo. Uma menina de 9 anos caiu em um barranco e foi empalada em uma árvore. Foi um acidente totalmente estranho, mas eu nunca vou escutar o som que a mãe dela fez quando contamos a ela o que tinha acontecido. Ela viu o saco de cadáveres sendo colocado na ambulância e soltou o lamento mais assustador de coração partido que eu já ouvi. Era como se toda a sua vida tivesse desabando ao seu redor e uma parte dela tivesse morrido com a filha. Eu ouvi de outro oficial de resgate que ela se matou algumas semanas depois do ocorrido. Ela não ia conseguir viver com a perda da filha. Eu me juntei a outro oficial de resgate porque recebemos relatos de ursos na área. A gente estava procurando um cara que não voltou para casa depois de uma escalada quando deveria, e acabamos tendo que fazer uma escalada séria para chegar onde imaginávamos que ele estaria. Encontramos ele preso em uma fenda com a perna quebrada. Não foi nada agradável. Ele estava lá há quase 2 dias e sua perna estava obviamente infeccionada. Conseguimos colocar ele em um helicóptero e eu ouvi de um dos paramédicos que o cara estava absolutamente inconsolável. Ele continuou falando sobre como estava indo bem e quando chegou no topo tinha um homem lá. Ele disse que o cara não tinha equipamentos de escalada e usava uma jaqueta longa e calças de esqui. Ele foi até o cara e quando o cara se virou, disse que não tinha rosto. Tava simplesmente em branco. Ele surtou e acabou tentando descer a montanha rápido demais e por isso caiu. Ele disse que podia ouvir o cara a noite toda, descendo a montanha e soltando gritos horríveis e abafados. Essa história me incomodou muito. Eu tô feliz por não estar lá por ouvir isso pessoalmente. Uma das coisas mais assustadoras que já aconteceu comigo envolveu a busca de uma jovem que havia se separado do seu grupo de caminhada. Ficamos fora até tarde da noite porque os cachorros sentiram o cheiro dela. Quando a encontramos, ela estava enrolada debaixo de um grande tronco apodrecido. Ela estava sem os sapatos e a mochila e estava claramente em choque. Ela não estava machucada e a gente conseguiu fazer ela caminhar com a gente de volta à base de operação. Ao longo do caminho, ela ficava olhando para trás e perguntando por que aquele homem grande de olhos pretos estava nos seguindo. A gente não conseguiu ver ninguém, então apenas consideramos que ela estava em estado de choque. Mas quanto mais nos aproximávamos da base, mais agitada ela ficava. Ela ficava me pedindo para dizer a ele para parar de fazer caretas. A certa altura, ela parou, se virou e começou a gritar para a floresta, dizendo que queria que ele deixasse em paz, que não iria com ele e não nos entregaria a ele. Finalmente conseguimos que ela continuasse se movendo, mas começamos a ouvir barulhos estranhos vindo de todos os lados. Era quase como uma tosse, mas com um certo ritmo e profunda. Era quase como um inseto, mas eu não sei descrever. Quando estávamos na base de operações, a mulher se virou para mim, e seus olhos estavam tão regalados quanto eu posso imaginar que um ser humano poderia abri-los. Ela tocou meu ombro e disse: "Ele pediu para você acelerar. Ele não gosta de olhar para a cicatriz no seu pescoço." Eu tenho uma cicatriz muito pequena da base do meu pescoço, mas está quase toda escondida sobre o colarinho, e eu não tenho ideia de como essa mulher viu. Logo depois que ela disse isso, eu ouvi aquela tosse estranha bem no meu ouvido e eu quase pulei de susto. Eu levei ela para base tentando não demonstrar o quanto eu estava assustado, mas eu devo dizer que eu fiquei muito feliz quando a gente saiu daquela área naquela noite. Essa é a última história que eu vou contar e é provavelmente a história mais estranha que eu tenho. Agora eu não sei se isso é verdade em todas as unidades de busca e resgate, mas na minha é algo normal e velado que a gente encontra. Você pode tentar perguntar isso aos outros oficiais de busca e resgate, mas mesmo que eles saibam do que você está falando, provavelmente não vão dizer nada sobre o assunto. Nossos superiores pediram pra gente não falar sobre isso e a essa altura, todos nós nos acostumamos tanto que nem parece estranho. Em quase todos os casos em que estamos muito longe da natureza, eu tô falando de 50 a 60 quilômetros, em algum momento vamos encontrar uma escada no meio da floresta. É quase como se você pegasse as escadas da sua casa, as cortasse e as colocasse na floresta. Eu perguntei sobre isso a primeira vez que eu vi e o outro oficial apenas disse para não preocupar com isso, que era normal.
Todos a quem eu perguntei disseram a mesma coisa. Eu queria dar uma olhada, mas me disseram muito enfaticamente que eu nunca deveria chegar perto de nenhuma delas. Eu simplesmente as ignoro agora quando as encontro porque isso acontece com muita frequência. Eu tenho mais histórias e suponho que, se alguém tiver interessado, eu vou contar algumas delas amanhã. Se alguém tiver alguma teoria sobre as escadas, ou se você também as viu, me avise. E aí, pessoal, sou eu de novo, e eu entrei essa noite e fiquei impressionado com a quantidade de interesse que isso tem gerado. Primeiramente, eu vou abordar algumas coisas que vocês comentaram. Tem tido uma enorme quantidade de pessoas mencionando a semelhança entre algumas das minhas histórias e as de David Paulides. Garanto que eu não tô tentando enganá-los de alguma forma. Eu não tenho nada além de respeito pelo cara. Na verdade, foi ele quem me inspirou a escrever isso, porque eu posso verificar muitas das coisas que ele fala. Temos muitos desses casos de pessoas desaparecidas e, na maioria das vezes, elas não são resolvidas. Ou isso, ou a gente encontra eles em lugares que eles não deveriam estar. Particularmente, eu não participei de muitas das buscas como essa, mas eu vou compartilhar algumas que eu ouvi e uma história que meu amigo me contou que está relacionada a isso. Houve muitos comentários sobre as escadas, então eu vou abordar isso brevemente aqui e também vou incluir uma história. Elas são vistas em uma variedade de formas, tamanhos, estilos e condições. Algumas estão bastante degradadas, apenas em ruínas, mas outras são novas. Eu vi um conjunto que parecia ter saído de um farol. Eram de metal e espirais, quase antiquadas. As escadas não sobem infinitamente, ou mais longe do que eu posso ver, mas alguns conjuntos são mais altos que outros. Como eu disse antes, imagina as escadas da sua casa, como se alguém as tivesse recortado e colado no meio do nada. Eu não tenho fotos. Nunca me ocorreu tentar de novo depois da primeira vez e eu não tô com vontade de me arriscar no trabalho por isso. Eu vou tentar de novo no futuro, mas eu não posso prometer nada. Algumas pessoas expressaram confusão sobre o cara que encontrou o homem sem rosto. Só para esclarecer, quando o alpinista subiu e chegou ao topo desse pico, viu o outro homem de jaqueta longas e calça de esqui. Esse era o homem sem rosto. Desculpa pelo texto confuso dessa história, eu vou tentar evitar isso no futuro. Ok, vamos às novas histórias. No que diz respeito às pessoas desaparecidas, eu diria que cerca de metade das chamadas que eu recebo estão relacionadas a isso. As outras são chamadas de resgates, pessoas que caem de penhascos e se machucam, são feridas por fogo, e você não acreditaria quantas vezes isso acontece, principalmente os jovens bêbados. Pessoas mordidas ou picadas por animais ou insetos. Nós somos uma equipe unida e temos veteranos excelentes que encontraram sinais de pessoas perdidas. É isso que torna tão frustrante esses casos em que a gente nunca encontra nenhum vestígio deles. Um em particular foi tão perturbador para todos nós porque a gente encontrou vestígio dele. Mas isso só levou a mais perguntas do que respostas. O homem mais velho estava caminhando sozinho por uma trilha bem estabelecida, mas sua esposa ligou para dizer que ele não tinha voltado para casa na hora certa. Aparentemente, ele tinha um histórico de convulsões e ela estava preocupada porque ele não tinha tomado a medicação e tinha sofrido uma na trilha. Antes que você me pergunte, eu não tenho ideia de por que ele achou que não tinha problema em sair sozinho ou porque ela não foi com ele. Eu não pergunto sobre esse tipo de coisa porque depois de certo ponto isso realmente não importa. Alguém está desaparecido e é meu trabalho encontrá-lo. Saímos em formação de busca padrão e não demorou muito para que um de nossos veteranos encontrasse sinais de que o cara havia saído da trilha. Nós nos agrupamos e o seguimos, espalhando em leque para ter certeza de que estávamos cobrindo o máximo de terreno possível. De repente, chegou uma ligação pelo rádio dizendo para todos voltarmos ao local em que o veterano tinha achado a pista. E fomos imediatamente, porque isso geralmente significa que a pessoa desaparecida está ferida e que precisamos de uma equipe completa para ajudar e retirar ela com segurança. Nós nos encontramos de volta, e o veterano estava parado na base de uma árvore com as mãos nas laterais da cabeça. Eu perguntei ao meu amigo o que estava acontecendo e ele apontou para os galhos da árvore. Quase não pude acreditar no que eu estava vendo, mas tinha uma bengala pendurada em um galho a pelo menos 9 metros do chão. Não tinha como esse cara ter jogado isso tão longe e a gente não viu nenhum outro sinal de que ele estava na área. Chamamos perto da árvore, mas era óbvio que não tinha ninguém lá. Ficamos todos coçando a cabeça. Continuamos procurando pelo cara, mas a gente nunca encontrou ele.
Até trouxemos os cães farejadores, mas eles perderam o cheiro muito antes de chegar na árvore. A busca foi cancelada porque a gente teve outras chamadas que a gente precisou atender. E depois de certo ponto, não tinha muito mais o que a gente podia fazer. A esposa do cara ligou pra gente todos os dias por meses, perguntando se a gente tinha encontrado seu marido. E foi de partir o coração dizer a ela que era pra ela aguentar um pouco mais e ter um pouco mais de esperança a cada vez. Eu não sei porque essa ligação em particular foi tão perturbadora, mas acho que foi apenas a pura improbabilidade dela acontecer. Isso e as questões que foram levantadas. Como diabos a bengala desse cara foi parar lá? Alguém o matou e jogou aquilo lá como um troféu estranho? A gente fez o possível para encontrá-lo, mas foi quase como uma provocação. Ainda falamos sobre isso de vez em quando. Casos de crianças desaparecidas são as mais dolorosos. Não importa em que circunstâncias elas desapareçam, nunca é fácil. E a gente sempre teme aqueles que encontramos falecidos. Não é comum, mas acontece. David Paulides fala muito sobre crianças e que equipes de busca e resgate encontram em lugares onde não deveriam ou não poderiam estar. Eu posso dizer honestamente que já ouvi falar desse tipo de coisa acontecendo mais do que eu ouvi, mas vou compartilhar uma das que eu penso muito e que eu testemunhei pessoalmente. Uma mãe e seus 3 filhos saíram para fazer um piquenique em uma área do parque que possui um pequeno lago. Um tinha 6 anos, outro 5 e outro perto de 3. Ela estava observando todos de perto e, segundo ela, nunca os perdeu de vista em nenhum momento. Ela também não viu mais ninguém nessa área, o que é importante. Ela arrumou as coisas e eles começaram a voltar para o estacionamento. Esse lago fica a apenas 3 quilômetros dentro da floresta e a trilha é bem estabelecida. É quase impossível se perder indo do estacionamento até lá, a menos que você esteja saindo deliberadamente do caminho como um imbecil. Seus filhos estavam andando na frente dela, quando ela ouviu que parece ter sido alguém andando atrás dela. Ela se virou e, cerca de 4 segundos em que não olhou os seus filhos, o seu filho de 5 anos desapareceu. Ela imaginou que ele tinha saído da trilha para fazer xixi ou algo do tipo e perguntou aos outros dois aonde ele tinha ido. Os dois contaram a ela que um homem grande com uma cara assustadora saiu da floresta ao lado deles, pegou a mão do garoto e o conduziu para dentro das árvores. As 2 crianças restantes não pareciam chateadas. Na verdade, ela disse que mais tarde parecia que elas foram drogadas. Eles estavam meio espaciais, nas nuvens, confusos. Então, é claro, ela enlouqueceu, começou a procurar freneticamente na área pelo seu filho. Ela estava gritando o nome dele e disse que, a certa altura, achou ouvir vozes. Obviamente, ela não pôde correr às cegas para a floresta. Ela tinha mais 2 filhos, então ela chamou pela guarda e eles nos mandaram imediatamente. Nós respondemos e iniciamos a busca por ele. Ao longo dessa busca, que abrangeu quilômetros, nunca encontramos um único vestígio da criança. Os cães farejadores não conseguiram sentir nenhum cheiro. Não encontramos nenhuma roupa ou arbusto quebrado ou literalmente qualquer coisa que possa indicar a presença de uma criança ali. É claro que houve suspeitas sobre a mãe por um tempo, mas ficou bem claro que ela estava completamente destruída por tudo isso. Procuramos esse garoto durante semanas, com muita ajuda voluntária, mas eventualmente a busca acabou e tivemos que seguir em frente. Mas os voluntários continuaram a procurar e um dia recebemos uma chamada no rádio informando que um corpo foi encontrado e que precisava ser recuperado. Eles nos disseram a localização e nenhum de nós conseguiu acreditar. Achamos que era uma criança diferente, mas fomos até lá, cerca de 24 quilômetros do local onde ele desapareceu, e com certeza encontramos o corpo do garoto que procurávamos. Tenho tentado descobrir como esse garoto chegou aonde chegou desde que o encontramos e nunca encontrei uma resposta. Por acaso, um voluntário que estava na área, porque imaginou que poderia muito bem procurar em lugares onde ninguém mais pensaria, caso o corpo tivesse sido abandonado. Ele chegou à base de uma encosta alta e rochosa e no meio do caminho viu alguma coisa. Ele olhou pelo binóculo e com certeza era o corpo de um menino, enfiado em uma pequena abertura na rocha. Ele reconheceu a cor da camisa do garoto, então soube imediatamente que era o menino desaparecido. Foi quando ele ligou e a gente foi despachado. Levamos quase 1 hora para baixar o corpo e nenhum de nós conseguiu acreditar no que a gente estava vendo.
Esse garoto não estava a apenas 24 quilômetros da onde ele foi perdido. Não tinha como ele ter chegado lá. Essa encosta era traiçoeira, e era difícil até pra gente com o nosso equipamento de escalada. Um menino de 5 anos não tinha como chegar lá, disso eu tenho certeza. Não só isso, mas o garoto não tinha nenhum arranhão. Seus sapatos sumiram, mas seus pés não estavam machucados ou sujos. Então foi como se um animal o tivesse arrastado até lá. E pelo que podemos dizer, ele não estava morto há muito tempo. Ele estava desaparecido há mais de um mês e parecia que estava morto há no máximo 1 ou 2 dias. A coisa toda foi incrivelmente estranha e foi uma das ligações mais desconcertantes que eu já recebi. Descobrimos mais tarde que o legista determinou que o garoto tinha morrido por exposição às intempéries. Ele morreu congelado, provavelmente tarde da noite, 2 dias antes da gente encontrá-lo. Não houve suspeitos e nem respostas. Até hoje é uma das coisas mais estranhas que eu já vi. Um dos meus primeiros empregos como trainee foi uma operação de busca de um garoto de 4 anos que tinha se separado da mãe. Este foi um daqueles casos em que a gente sabia que a gente ia encontrar ele porque os cães estavam num forte rastro de cheiro e vimos sinais claros de que ele estava na área. Acabamos encontrando ele em um canteiro com frutas silvestres, a cerca de 800 metros de onde ele foi visto pela última vez. A criança nem sabia que tinha ido tão longe. Um dos veteranos o trouxe de volta, o que me deixou feliz porque não sou muito bom com crianças e acho difícil conversar com eles e fazer companhia. Enquanto minha treinadora e eu voltamos, ela decidiu me levar em um desvio para me mostrar um dos pontos quentes onde tendemos a encontrar pessoas desaparecidas. Foi um mergulho natural no terreno próximo a uma trilha popular, e as pessoas geralmente desciam a colina porque é mais fácil. Caminhamos até lá, e ficou a alguns quilômetros de distância, e chegamos a cerca de 1 hora mais ou menos. Enquanto caminhávamos pela área, ela apontou lugares onde encontrou pessoas no passado. E eu vi algo ao longe. Essa área em que a gente estava fica a cerca de 13 quilômetros do estacionamento principal. Embora tenha estradas principais que você pode seguir para chegar mais perto se quiser caminhar, mas temos terras protegidas pelo estado, o que significa que não pode ter nenhum tipo de empreendimento comercial ou residencial aqui. O máximo que você vai ver é uma torre ou um abrigo improvisado que os sem-tetos acham que pode construir. Mas eu posso ver daqui que o que quer que seja tinha arestas retas. E se tem uma coisa que você aprende rapidamente é que a natureza raramente faz linhas retas. Eu indico e ela disse que não era nada. Ela apenas ficou para trás e me deixou dar uma olhada. Eu cheguei a cerca de 6 metros e todos os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Era uma escada. No meio da porra da floresta. No contexto adequado, seria literalmente a coisa mais benigna de todas. É só uma escada normal, com carpete bege e com cerca de 10 degraus de altura. Mas em vez de estar numa casa, onde obviamente deveria estar, estava aqui, no meio da floresta. As laterais não eram acarpetadas, obviamente, e podia ver a madeira de que era feita. É quase uma falha de videogame onde a casa não carrega completamente e as escadas são a única coisa visível. Eu fiquei ali, e é como se meu cérebro tivesse trabalhado horas extras para tentar entender o que eu estava vendo. A minha treinadora veio e ficou do meu lado. E ela ficou lá casualmente, olhando para aquilo como se fosse a coisa menos interessante do mundo. Eu perguntei a ela o que diabos essa coisa estava fazendo ali, e ela apenas riu. Ela disse: acostume-se com isso, novato. Você vai ver muitos deles. Eu comecei a me aproximar, mas ela pegou meu braço. Eu não faria isso. E ela disse numa voz casual, mas seu aperto era forte. E eu apenas fiquei ali, olhando para ela. Você vai vê-los o tempo todo. Mas não chega perto deles, não toque nelas, não suba nelas, só ignora. Eu comecei a perguntar a ela sobre isso, mas na maneira com que ela estava me olhando, era como se ela dissesse que não era a melhor coisa a fazer. Acabamos seguindo em frente e o assunto não voltou à tona o resto do meu treinamento. Ela estava certa, no entanto. Eu diria que a cada 5 buscas que eu faço, eu acabo passando por um lance de escadas. Às vezes, elas estão relativamente próximas ao caminho, talvez 3 quilômetros. Às vezes, elas estão a 30 quilômetros de distância.
literalmente no meio do nada, e eu só encontro durante as buscas mais amplas ou nos fins de semana de treinamento. Geralmente elas estão em boas condições, mas às vezes parece que estão lá, a quilômetros. Todos os tipos diferentes, todos os tamanhos diferentes. As maiores que eu já vi pareciam ter saído de uma mansão da virada do século e tinha pelo menos 3 metros de altura, com degraus que levavam a pelo menos 5 ou 6 metros. Tentei falar sobre isso com as pessoas, mas elas me deram a mesma resposta que minha treinadora. É normal, não se preocupe com isso. Elas não são grandes coisas, mas não chega perto delas nem suba. Quando os formandos me perguntaram sobre isso, eu lhes dei a mesma resposta. Eu realmente não sei mais o que dizer a eles. Espero que realmente um dia eu tenha a resposta melhor, mas isso ainda não me aconteceu. Essa é outra que foi menos assustadora e mais triste. Um jovem desapareceu no final do inverno, quando na verdade ninguém deveria ir tão longe nas trilhas. A gente fecha muitas delas, mas algumas permanecem abertas o ano todo, a menos que tenha muita neve. Fizemos uma operação para ele, mas tínhamos cerca de 2 metros de neve no chão. Foi um ano em que a neve foi excepcionalmente forte. E sabíamos que não era provável que o encontraríamos até a primavera, quando chegasse o degelo. Com certeza, quando veio o primeiro grande degelo, um caminhante relatou a presença de um corpo um pouco afastado da trilha principal. Aí a gente encontrou ele na base de uma árvore, num monte de neve derretida. Eu soube imediatamente o que tinha acontecido e isso me assustou pra caralho. A maioria de vocês que pratica esqui ou snowboard ou passa algum tempo em uma montanha, provavelmente também já deve ter adivinhado. Quando a neve cai, não se acumula tão espessamente nas áreas abaixo dos galhos. E isso acontece mais com os hábitos porque eles têm uma espécie de formato de guarda-chuva fechado. Então, o que você obtém é um espaço ao redor da base da árvore preenchido com a mistura de neve solta e pulverulenta, ar e galhos. Eles são chamados de poços de árvores e não são imediatamente óbvios se você não souber o que está procurando. Colocamos cartazes grandes no centro de boas-vindas informando as pessoas o quão perigosos são, mas todos os anos que recebemos uma quantidade incomum de neve, pelo menos uma pessoa não os lê e não leva o aviso sério. E a gente descobre isso na primavera. Meu melhor palpite é que esse jovem estava caminhando e ficou cansado, ou talvez com câimbras por andar na neve profunda. Ele foi se sentar na base da árvore sem saber que tinha um poço e caiu. Ele ficou preso com os pés para cima e a neve desmoronou ao seu redor. Incapaz de se libertar, ele sufocou. É chamado de sufocamento por imersão na neve e geralmente não acontece, exceto em neve muito funda. Mas se você ficar preso em uma posição estranha, como esse cara fez, até 2 metros de neve pode ser letais. O que mais me assustou foi imaginar como ele deve ter lutado, de cabeça para baixo, no frio congelante. Ele não morreu rapidamente. A neve teria formado uma pilha densa e pesada em cima dele, e seria literalmente impossível sair. À medida que ficasse mais difícil respirar, ele saberia o que estava acontecendo. Eu não consigo nem imaginar o que ele estava pensando nos seus últimos momentos. Muitos dos meus amigos que menos gostam de atividades ao ar livre querem saber se eu já encontrei o homem-bode enquanto eu estava de plantão. Infelizmente, ou acho que felizmente, nunca aconteceu nada parecido. Acho que o mais próximo foi aquela coisa do homem de olhos pretos, mas eu não vi nada. No entanto, houve uma ligação em que algo semelhante aconteceu, mas não tenho certeza se eu estou disposto a atribuir isso ao homem-bode. Recebemos um relato de que uma mulher idosa tinha desmaiado ao longo de uma das trilhas e precisava de ajuda para voltar à área principal. A gente caminhou até onde ela estava e seu marido estava fora de si. Ele corria. Bom, eu acho mais que ele caminhava até nós e nos dizia que estava um pouco fora da trilha, olhando para alguma coisa quando sua esposa começou a gritar atrás dele. Ele correu de volta para ela e ela desmaiou. A gente colocou ela em uma maca e enquanto levávamos ela para o centro de boas-vindas, ela acordou e começou a gritar de novo. Eu a acalmei e perguntei o que tinha acontecido. Eu não lembro literalmente do que ela disse, mas essencialmente o que aconteceu foi o seguinte.
Ela estava esperando pelo marido quando começou a ouvir um som realmente estranho. Ela disse que parecia um gato, mas de uma forma estava estranho e não conseguia entender o porquê. Ela avançou um pouco para tentar ouvir melhor e parecia que estava se aproximando. Ela disse que quanto mais perto chegava, mais inquieta ela ficava, até que finalmente descobriu que estava errado. Eu me lembro da próxima parte porque foi tão estranho que eu acho que eu não iria conseguir esquecer mesmo se eu tentasse. Ela disse: não era um gato, era um homem dizendo a palavra miau repetidamente, apenas miau, miau, miau. Mas não era um homem, não podia ser, porque eu nunca ouvi um homem fazer a voz zumbi daquele jeito. Eu achei que meu aparelho auditivo estava quebrado, mas não estava. Eu ajustei e ainda soava todo zumbido. Foi terrível. Ele estava se aproximando, mas eu não conseguia vê-lo. E quanto mais ele se aproximava, mais assustado eu ficava. E a última coisa que eu lembro foi de uma forma estranha saindo das árvores. Acho que foi aí que eu desmaiei. Obviamente, eu tô um pouco perplexo sobre o porquê um cara estaria na porra da floresta gritando miau miau para as pessoas. Então, quando descemos a montanha, eu disse pro meu superior que eu ia procurar na área para ver se eu ia encontrar alguma coisa. Ele me deu permissão, peguei um rádio e caminhei de volta até onde ela desmaiou. Eu não vi ninguém, então eu continuei andando mais 1,5 km e enquanto eu saí da trilha para ver se eu conseguia descobrir de onde ela ouviu, já que era quase pôr do sol a essa altura e não tinha nenhuma vontade de sair sozinho à noite, então eu simplesmente deixei de lado e fiz uma nota mental para conferir de novo pela manhã. Mas quando eu estava voltando, eu comecei a ouvir algo na distância. Parei e chamei por qualquer pessoa nas imediações para que se identificasse. O som não se aproximou nem ficou mais alto, mas soou exatamente como um homem dizendo miau, miau, nesse tom monótono realmente estranho. Eu saí da trilha na direção que eu acho que ela vinha, mas parecia que eu nunca chegava perto. É quase como se estivesse vindo de todas as direções. Isso simplesmente desapareceu e acabei voltando para o centro de boas-vindas. Não recebi mais nenhum relato como esse, e embora eu tenha voltado para aquela área, eu nunca mais ouvi aquele exato som. Suponho que poderia ter sido algum garoto estúpido brincando com as pessoas, mas até eu tenho que admitir que foi estranho. Nossa, esse texto ficou imenso, eu peço desculpa por isso. Eu queria ler as histórias que meu amigo me contou. Ele tem algumas boas, então eu vou publicar elas amanhã à noite. Também tenho mais algumas que acho que vocês vão gostar. Eu lamento por manter vocês todos no suspense de novo e espero que as histórias aqui compensem e ajudem você a passar pelas próximas 24 horas, até que eu possa postar de novo. Edite. Já que parece que todos vocês gostariam de saber mais, amanhã eu vou escrever o máximo de histórias que eu puder e farei um post enorme. Eu vou incluir as histórias dos meus amigos e vou ver se consigo encontrar mais algumas pessoas que possam ter coisas interessantes para conversar. Eu só não tinha certeza de como as pessoas vão se sentir em relação às grandes postagens, mas se você concordar, eu vou postar muitas histórias. Bom, mais uma vez vocês me surpreenderam com a quantidade impressionante de respostas às minhas histórias. Eu não tenho como responder a cada um de vocês individualmente, então eu vou apenas abordar algumas incomuns e depois eu vou passar para as histórias. Eu vou escrever tantas quanto puder imaginar, além de histórias dos meus amigos e provavelmente não vou atualizar até ter novamente a chance de responder algumas perguntas que eu mesmo tenho para os meus superiores. Tudo bem, então algumas perguntas comuns que eu descobri que todos vocês tinham. Eu não sinto confortável em falar exatamente onde trabalho, infelizmente. Na verdade, algumas das coisas que eu mencionei aqui podem me causar muitos problemas ou até mesmo ser demitido, então é melhor não discutir muito. Eu vou dizer que estou nos Estados Unidos em uma área que é composta por uma grande área selvagem. Estamos falando de centenas de quilômetros de florestas densas, com uma cadeia de montanha e alguns lagos. Ainda tem muito interesse nas escadas e, felizmente para vocês, meu amigo tem uma história na qual acho que vocês todos vão ficar interessados. Falei mais sobre isso no final dessa atualização. Quanto a saber se alguma vez eu pensei em perguntar aos meus superiores sobre elas, eu pensei, mas, de novo, eu não quero arriscar meu emprego. Então, um dos meus antigos superiores já não trabalha como oficial de resgate e é possível que esteja disposto a falar comigo sobre isso. Eu vou falar com ele no final de semana e vou contar a todos vocês o que aconteceu.
No que diz respeito a conselhos sobre se tornar um oficial de resgate, acho que o melhor conselho que eu posso dar é entrar em contato com o escritório local do Serviço Florestal e ver se eles oferecem um curso ou treinamento ou quais são as qualificações. Eu faço isso há anos e eu comecei como voluntário ajudando em operações de busca e resgate. É um ótimo trabalho, apesar das situações trágicas ocasionais, e eu não gostaria de fazer mais nada. Ok, vamos às histórias. A primeira aconteceu em um caso que resolvi logo após sair do treinamento e ainda era muito novo em tudo. Antes de aceitar esse trabalho, eu era voluntário, então eu tinha uma ideia básica do que esperar. Mas nessas buscas você lida principalmente com a localização das pessoas perdidas depois que os veteranos encontraram os sinais delas. Como oficial de resgate, você atende todos os tipos de caso, desde mordidas de animais até ataques cardíacos. O caso foi acionado logo pela manhã por um jovem casal que estava em uma das trilhas que margeavam o lago. O marido estava completamente histérico e não conseguia entender o que estava acontecendo. A gente podia ouvir a mulher gritando ao fundo e eles estavam implorando para que subíssemos imediatamente. Quando chegamos lá, o vemos segurando a esposa e ela tinha algo nos braços. Ela estava gritando horrivelmente, gritos quase animais, e ele estava soluçando. Ele nos viu e gritou para que ajudássemos, para que, por favor, chamássemos a ambulância até lá. Obviamente, não se pode simplesmente dirigir uma ambulância pela trilha, então perguntamos a ele se sua esposa precisava de ajuda ou se ela conseguia andar sozinha. Ele ainda estava histérico, mas conseguiu nos dizer que não era sua esposa que precisava de ajuda. Eu fui até lá enquanto um dos veteranos tentava acalmá-lo e perguntei à esposa o que estava acontecendo. Ela estava balançando, segurando alguma coisa e gritando sem parar. Eu me agachei e vi o que quer que ela estava segurando. Estava cobrindo ela de sangue. Foi quando eu notei a tipóia na frente dela e meu coração afundou. Eu pedi que ela me contasse o que estava acontecendo e meio que abriu os braços suavemente para eu poder ver que ela estava segurando. Era o bebê dela, obviamente morto. Sua cabeça estava caída de lado e estava coberto de arranhões. Eu já vi cadáveres antes, mas em toda essa situação, isso me pegou muito forte. Eu precisei de alguns segundos para me recompor. Eu me levantei e fui chamar um dos veteranos, que estava de prontidão. Eu disse a ele que era um garoto morto e ele meio que deu um tapinha no meu ombro e disse que eu ia lidar com isso. Levamos mais de uma hora para conseguir que essa mulher nos deixasse ver o filho. E cada vez que a gente tentava tirar dela, ela enlouquecia e nos dizia que não podíamos fazer isso. Que ela ficaria bem se deixássemos ela em paz e deixasse ela ajudar. Mas, eventualmente, um dos veteranos conseguiu acalmá-la e ela nos entregou o corpo. Nós o levamos de volta para a área médica, mas quando os paramédicos apareceram, eles nos disseram que nunca houve esperança em salvar a criança. Ele morreu instantaneamente devido a um trauma na cabeça. Eu era amigo de uma das enfermeiras que conheci no hospital e ela me contou mais tarde o que tinha acontecido. Acontece que o casal estava andando com o bebê no sling e parou porque a criança estava agitada. O pai pegou o garoto e o segurou no colo quando parou uma pequena ravina à beira do caminho. A mãe chegou ao lado dele, mas acabou pisando em um pedaço de terra solta e tropeçou. Ela caiu no pai, que deixou cair o garoto, que acabou caindo cerca de 6 metros nessa pequena ravina. O pai desceu, recuperou o garoto, mas ele caiu de cabeça e já estava morto quando chegou lá. O bebê tinha apenas 15 meses, foi um acidente totalmente estranho. Uma série de eventos que se fundiram no pior resultado possível. Provavelmente uma das ligações mais terríveis que eu recebi. Não vi muitas mordidas de animais no meu tempo como oficial de resgate, principalmente porque não tem muitos animais circulando pela área. Embora existam ursos na área, eles tendem a ficar bem longe das pessoas e os avistamentos são altamente incomuns. A maioria dos animais que você vai ver são pequenos, como coiotes, guaxinins ou gambás. O que vemos com frequência, porém, são alces. E deixa eu dizer, alces são filha da puta e desagradáveis. Eles vão te perseguir por qualquer coisa, por qualquer motivo. E Deus te ajude se você ficar entre uma fêmea e seu bebê. Uma das ligações mais divertidas foi que um cara foi perseguido por um alce macho absolutamente enorme e ficou preso em uma das árvores. Levamos quase uma hora para descer ele e quando finalmente chegou ao chão, ele olhou para mim e disse: "Caramba, aqueles filhos da puta são grandes mesmo, hein?"
Sinceramente, não sei como eu esqueci dessa história, mas é de longe a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. Acho que talvez eu tenha tentado esquecer isso por tanto tempo que simplesmente não me veio à mente imediatamente. Como alguém que passa literalmente todo o tempo na floresta, você nunca vai querer ficar com medo de ficar sozinho ou no meio do nada. É por isso que quando você tem experiências como essa, você tende simplesmente a esquecê-las e seguir em frente. Esta é, até agora, a única coisa que me fez realmente considerar seriamente se esse trabalho é o certo para mim. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu vou fazer o meu melhor para poder lembrar de tudo. Pelo que me lembro, isso aconteceu no final da primavera. Foi uma ligação típica de criança perdida. Uma menina de 4 anos tinha se afastado do acampamento de sua família e estava desaparecida há cerca de 2 horas. Os pais dela ficaram completamente desanimados e nos contaram que a maioria dos pais contam. Minha filha nunca se afastaria, ela é tão boa em ficar perto, ela nunca fez nada assim antes. Garantimos aos pais que a gente ia fazer tudo o que podíamos para encontrá-la e nos espalharíamos em uma formação de busca padrão. Fiz parceria com um dos meus bons amigos e estávamos conversando casualmente enquanto caminhávamos. Eu sei que parece insensível, mas você fica meio insensível quando faz isso por muito tempo. Se torna comum, e acho que até certo ponto você tem que aprender a se desensibilizar para conseguir trabalhar com esse tipo de coisa. Procuramos por umas boas 2 horas indo muito além do que pensamos que ela estaria, e saímos de um pequeno vale quando algo nos fez parar ao mesmo tempo. Paralisamos e olhamos um para o outro, e há quase uma sensação de despressurização de um avião. Meus ouvidos estalaram e eu tinha uma sensação estranha de ter caído cerca de 3 metros. Eu comecei a perguntar ao meu amigo se ele sentiu isso, mas antes que eu pudesse, ouvimos um som mais alto que eu já ouvi na minha vida. É quase como se um trem de carga passasse diretamente por nós, mas vinha de todas as direções ao mesmo tempo, inclusive de cima e de baixo de nós. Ele gritou algo para mim, mas eu não consegui ouvi-lo por causa desse rugido ensurdecedor. Compreensivelmente assustados, olhamos ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas nenhum de nós viu nada. Claro, meu primeiro pensamento foi de um deslizamento de terra, mas a gente não estava perto de nenhum penhasco e mesmo que se a gente tivesse, já teria atingido a gente. O som continuou e tentamos gritar um com o outro, mas, mesmo estando juntos, a gente não conseguiu ouvir nada além desse som. Então, tão repentinamente, quando começou, ele parou, como se alguém tivesse apertado o interruptor desligado. Ficamos ali, por um segundo, perfeitamente imóvel, e lentamente os sons normais da floresta voltaram. Ele me perguntou o que diabos aconteceu, mas eu meio que dei de ombros e ficamos ali, olhando um pro outro por um minuto. Eu liguei o rádio e perguntei se alguém mais tinha acabado de ouvir a porra do fim do mundo, mas ninguém mais ouviu. Embora estejamos todos a uma distância de um grito um do outro, meu amigo e eu simplesmente encolhemos e demos de ombro. Cerca de 1 hora depois, todos nós ligamos os rádios e ninguém encontrou a menina. Na maioria das vezes, a gente não procura quando escurece, mas como não tinha nenhuma pista sobre ela, alguns de nós decidiu continuar, inclusive eu e meu amigo. Ficamos juntos e chamamos por ela a cada 2 minutos. Nesse ponto, eu tinha algo além da esperança de que a gente encontrasse, porque embora eu possa não gostar de crianças, a ideia de que ela ficasse sozinha no escuro é terrível. A floresta pode ser intimidante para as crianças durante o dia. À noite, bom, é uma fera totalmente diferente. Mas a gente não estava vendo nenhum sinal dela, nem tendo nenhuma resposta. E por volta da meia-noite a gente decidiu dar meia volta e voltar para o ponto de encontro. Estávamos na metade do caminho quando meu amigo parou e apontou a lanterna à nossa direita. Em um bosque muito denso ou em um grupo de árvores mortas, eu perguntei se ele ouviu alguma coisa, mas ele apenas me disse para ficar quieto por algum segundo e ouvir. Eu fiquei, e à distância eu podia ouvir o que parecia ser uma criança chorando. Nós dois chamamos o nome da garota e não ouvimos nenhum tipo de resposta, mas só um choro fraco. Seguimos nas direções e contornamos chamando o nome dela repetidamente. À medida que nos aproximamos do choro, eu comecei a sentir uma sensação estranha na barriga e eu disse ao meu amigo que algo não estava certo. Ele me disse que estava sentindo a mesma coisa, mas a gente não descobriu o que era. Paramos e tentamos chamar de novo pela garota e ao mesmo tempo nós dois descobrimos. O choro estava em loop. Era o mesmo pequeno soluço, depois um lamento, depois um soluço silencioso, repetindo indefinidamente. Era exatamente a mesma coisa todas as vezes, sem dizer nada. E nós dois saímos correndo. Foi a única vez que eu perdi a compostura assim, mas algo sobre isso estava incrivelmente errado. E nenhum de nós queria mais ficar lá.
E quando voltamos ao ponto de encontro, perguntamos se mais alguém tinha ouvido algo estranho, mas ninguém sabia do que a gente estava falando. Eu sei que parece meio anticlimático, mas aquela busca me ferrou por muito tempo. Quanto à menina, a gente nunca encontrou vestígios dela. Ficamos de olho nela em todas as outras buscas, mas a gente nunca encontrou nada. Francamente, eu duvido que algum dia a gente encontre alguma coisa. Das buscas de pessoas desaparecidas que eu fiz, apenas algumas delas resultaram em desaparecimento completo. O que significa que nenhum vestígio das pessoas e nenhum corpo foram encontrados. Mas às vezes, encontrar um corpo apenas leva a mais perguntas do que respostas. Aqui estão alguns dos corpos que encontramos que se tornou famoso na nossa equipe. Um adolescente cujos restos mortais foram recuperados quase um ano depois do seu desaparecimento. Encontramos o topo do seu crânio, 2 ossos de dedos e sua câmera a quase 65 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. A câmera, infelizmente, estava destruída. Outro foi a pelve de um homem mais velho que tinha desaparecido há um mês. Isso foi tudo que a gente encontrou. O maxilar inferior e o pé direito de um menino de 2 anos no pico mais alto em uma serra na parte sul do parque. O corpo de uma menina de 10 anos com síndrome de Down, a quase 30 quilômetros de onde ela desapareceu. Ela morreu de exposição 3 semanas depois de desaparecer e todas as suas roupas estavam intactas, exceto os sapatos e a jaqueta. Tinha frutas vermelhas e carne cozida no seu estômago quando fizeram a autópsia. O legista disse que parecia que alguém estava cuidando dela. Não houve suspeitos jamais identificados. O corpo congelado de um bebê de 1 ano, encontrado uma semana depois de desaparecer no tronco oco de uma árvore a 16 quilômetros da área em que foi visto pela última vez. Foi encontrado leite fresco no seu estômago, mas a língua tinha sumido. Uma única vértebra e rótula direita de uma menina de 3 anos, encontrada na neve a quase 30 quilômetros do acampamento em que sua família estivera no verão anterior. Agora vamos a algumas histórias que meu amigo me contou. Eu mencionei que todos vocês estavam interessados nas escadas e então vocês estão com sorte. Ele teve um encontro mais próximo com elas. Embora ele ainda não tenha nenhuma explicação para elas, ele tem um pouco mais de experiência com elas do que eu. Meu amigo é oficial de busca e resgate há cerca de 7 anos. Começou quando estava no primeiro ano da faculdade e teve uma experiência muito semelhante quando encontrou as escadas pela primeira vez. Seu treinador lhe disse quase a mesma coisa que o meu: nunca se aproximar, tocar ou subir nelas. No primeiro ano ele fez exatamente isso, mas aparentemente sua curiosidade levou a melhor e, em uma busca, ele saiu da linha e foi conferir algumas delas. Ele disse que estavam a cerca de 16 quilômetros do caminho onde uma adolescente havia desaparecido e que os cães seguiam o cheiro. Ele estava sozinho, ficando atrás do grupo principal, quando viu um lance de escadas à sua esquerda. Pareciam vir de uma casa nova, porque o carpete era imaculado e branco. Ele disse que ao se aproximar não sentiu nenhuma diferença, nem ouviu nenhum ruído estranho. Ele esperou que algo acontecesse, como um sangramento nas orelhas ou desmaio, mas chegou perto delas e não sentiu nada. A única coisa estranha, disse ele, é que não tinha absolutamente nenhum entulho nos degraus. Sem sujeira, folha, poeira, nada. E não parecia haver nenhum sinal de atividade de animais ou insetos nas imediações, o que ele achou estranho. Era mais ou menos como se as coisas estivessem evitando e mais como se estivessem em uma parte relativamente árida da floresta. Ele tocou a escada e não sentiu nada, exceto aquela sensação pegajosa que você sente com um carpete novo. Ele se certificou de que seu rádio estava ligado, ele subiu lentamente as escadas e ele disse que era assustador porque, pela forma como foram estigmatizadas, ele não tinha nenhuma certeza do que ia acontecer com ele. Ele brincou que metade dele esperava ser teletransportado para alguma outra dimensão e a outra metade estava esperando um OVNI descer. Mas ele chegou ao topo com um pouco de esforço e ficou ali, olhando em volta. Mas ele disse que quanto mais ele ficava no degrau mais alto, mais ele sentia que estava fazendo algo muito, muito errado. Ele descreveu isso como uma sensação que você teria se estivesse em uma parte de um prédio do governo onde não deveria estar. Como se alguém fosse vir e prendê-lo, ou atirar na sua nuca a qualquer momento. Ele tentou ignorar, mas a sensação foi ficando cada vez mais forte e foi então que ele percebeu que não conseguia ouvir mais nada. Os sons da floresta desapareceram e ele não conseguia nem ouvir a própria respiração. Era como uma espécie de zumbido estranho e horrível, mas mais opressivo. Ele disse que a parte mais estranha veio depois disso.
Seu treinador estava esperando no centro de boas-vindas após o término das buscas do dia e ele o encurralou antes de que pudesse sair. Ele disse ao seu treinador que estava com uma expressão de raiva intensa e perguntou o que tinha de errado. Você subiu por elas, não foi? Meu amigo disse que sim e perguntou como ele sabia. O treinador apenas balançou a cabeça. E ele disse, porque a gente não a encontrou. Os cães perderam o cheiro dela. E meu amigo perguntou se isso tinha alguma coisa a ver. E o treinador perguntou há quanto tempo ele estava na escada, e meu amigo disse que não passava de 1 minuto. O treinador lançou a ele um olhar realmente horrível, quase morto, e disse que se ele subisse outro lance da escada de novo, ele seria demitido. Imediatamente. E o treinador foi embora. Meu amigo teve envolvido em muitos casos de pessoas desaparecidas onde nunca foi encontrado nenhum vestígio delas. Eu mencionei David Paulides e meu amigo disse que pode confirmar que essas histórias são, em sua maior parte, precisas. Ele disse que na maioria das vezes, se as pessoas não forem encontradas imediatamente, elas nunca serão encontradas ou vão ser encontradas em semanas, meses ou anos depois, em lugares onde não poderiam ter chegado. Uma história que ele me contou realmente se destacou, envolvendo um menino de 5 anos com uma grave deficiência mental. O menino desapareceu de uma área de piquenique no final do outono. Além da deficiência mental, ele também tinha deficiência física, e seus pais explicaram repetidas vezes que ele simplesmente não poderia ter desaparecido. Era impossível. Alguém tinha que ter levado ele. Meu amigo disse que procuraram por esse garoto por semanas, indo a quilômetros do alcance aceitável. Mas era como se ele nunca tivesse estado lá. Os cães não conseguiam sentir seu cheiro em lugar nenhum, nem mesmo na área de piquenique onde ele aparentemente desapareceu. A suspeita recaiu sobre os pais, mas estava bem claro que eles estavam arrasados e não tinham feito nada de sinistro ao filho. A busca foi concluída cerca de 1 mês depois e meu amigo disse que todo mundo já tinha esquecido dela no final do inverno. Ele estava treinando na neve em um dos picos mais altos quando ele encontrou algo. Ele disse que, a princípio, viu de longe e, quando se aproximou, percebeu que era uma camisa congelada e parcialmente saindo da neve. Ele reconheceu como pertencendo do garoto, porque tinha um padrão distinto. A cerca de 20 metros de distância, ele encontrou o corpo do garoto, parcialmente enterrado na neve. Meu amigo disse que não tinha como o garoto estar morto há mais de alguns dias, embora tivesse desaparecido há quase 3 meses. O garoto estava enrolado em alguma coisa e quando meu amigo sacudiu a neve para ver o que era, ele disse que quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Era um grande pedaço de gelo, esculpido grosseiramente para parecer uma pessoa. O garoto estava segurando com tanta força no seu peito e mãos que ficaram congeladas, o que meu amigo percebeu mesmo com a decadência do que ocorreu. Ele comunicou pelo rádio com o resto da equipe e eles retiraram o corpo da montanha. Ele recapitulou tudo isso pra mim e, pra simplificar, não tinha como esse garoto ter sobrevivido por quase 3 meses sozinho, ou ter chegado nesse pico. Não tinha nenhum jeito físico dessa criança ter caminhado quase 80 quilômetros e acabado no topo da maldita da montanha. Pra completar, não tinha nada no estômago ou no colo da criança. Nada, nem mesmo água. Era como se o garoto tivesse sido retirado da face da terra, colocado em uma animação suspensa e jogado nessa montanha meses depois. Apenas para morrer na intempérie. Meu amigo nunca superou isso. A última história que eu vou contar sobre ele aconteceu há relativamente pouco tempo, apenas alguns meses atrás. Eles estavam fazendo uma pesquisa dos leões da montanha, porque eu vi vários relatos de avistamento nos últimos dias. Um dos nossos trabalhos é explorar as áreas onde esses animais são vistos para garantir que, caso estejam na área, possamos alertar as pessoas e fechar as trilhas. Ele estava sozinho em uma parte do parque com muita floresta, perto do anoitecer, quando ouviu o que parecia ser uma mulher gritando ao longe. Como a maioria de vocês sabem, quando o leão da montanha grita, soa quase exatamente como uma mulher sendo brutalmente assassinada. É perturbador, mas longe de ser anormal. Meu amigo respondeu pelo rádio e informou a equipe de operações que tinha ouvido um e que continuaria indo para ver se conseguia descobrir onde começava seu território. Ele ouviu o leão da montanha gritar mais uma vez, sempre no mesmo lugar, e determinou a área aproximada do território do leão da montanha. Ele estava prestes a voltar quando ouviu outro grito, dessa vez a poucos metros dele. Claro, ele enlouqueceu e começou a voltar num ritmo muito mais rápido, porque a última coisa que ele queria era dar de cara com esse maldito leão e ser atacado até a morte. Quando ele voltou ao caminho, os gritos o seguiram e ele começou a correr. Quando ele estava a cerca de 1 quilômetro das operações,
A gritaria parou e se virou para ver o que estava seguindo ele. A essa altura, já era quase noite, mas ele disse que à distância, pouco antes do caminho virar à esquerda, ele podia ver o que parecia ser uma figura masculina. Ele o chamou, avisando que os caminhos estavam fechados e que ele precisava voltar ao centro de acolhimento. A figura ficou ali parada e meu amigo começou a se aproximar. Quando ele estava a cerca de 10 metros de distância, a figura deu, como ele descreveu, um passo impossivelmente longo em sua direção e soltou o mesmo grito que o meu amigo estava ouvindo. Meu amigo nem disse nada, apenas se virou e correu de volta para as operações sem olhar para trás. Quando ele voltou, ele disse que tinha um leão da montanha na área e que seria necessário fechar esses caminhos até que os animais pudessem ser localizados e removidos, e nunca olhou para trás. Quando ele voltou, os gritos já tinham voltado para a floresta. Ele nunca mencionou isso para ninguém, apenas disse que tinha um leão na montanha na área e que era necessário fechar os caminhos até que o animal pudesse ser localizado e removido. Pessoal, eu vou encerrar essa entrada aqui, pois ela se transformou num enorme texto. Eu vou sair para um treinamento anual amanhã de manhã, então eu estarei fora até o início da próxima semana. Eu vou me encontrar com vários ex-treinadores e amigos que trabalham em uma das áreas do parque e vou perguntar a eles sobre histórias que eles gostariam de compartilhar. Eu tô tão feliz que vocês se interessaram pelas minhas histórias e quando eu voltar dessa operação, eu vou continuar compartilhando. Ei pessoal, eu voltei do treinamento e tenho muitas histórias interessantes para compartilhar com vocês. Eu já tenho o suficiente para dividi-las em duas partes, sendo essa a primeira. Eu adoraria colocá-los todos em um único post, mas ainda não tive chance de digitar tudo. Não aconteceu nada muito louco quando eu estive lá, mas tivemos um incidente com um novato que eu achei relevante. Como eu tenho certeza de que vocês estavam esperando por isso, eu vou direto ao assunto. Eu vou separar as histórias pelas pessoas que me contaram. A primeira foi de KD. Ela é uma veterana que atua como oficial de busca e resgate há 15 anos. Ela é especializada em resgates em montanhas de elevadas altitudes e é amplamente considerada uma das melhores em sua área. Ela era uma das contadoras de histórias mais entusiasmadas e, como ficamos bastante juntos durante os exercícios, ela acabou me contando 4 que realmente me marcaram. A primeira que ela me contou foi em resposta à minha pergunta sobre buscas mais traumáticas. Ela balançou a cabeça e me disse que buscas realmente ruins acontecem com mais frequências nas montanhas, já que o potencial para acidentes graves é maior. Há cerca de 5 anos, um dos parques em que ela trabalhava sofreu uma série de desaparecimentos. Foi um ano ruim, um dos piores já registrados em termos climáticos, como ela disse. Eles recebiam cerca de 30 centímetros de neve nova a cada 2 dias e ocorriam algumas avalanches que mataram alguns alpinistas. Eles alertaram as pessoas para que elas permanecessem nas áreas mapeadas, mas é claro que sempre tem alguém que não ouve. Num caso particularmente desagradável, uma família inteira foi exterminada porque o pai decidiu que sabia mais do que os oficiais e levou eles para uma área que não era segura. Eles estavam andando com raquete de neve e, na melhor das hipóteses, KD poderia imaginar que eles tinham caminhado sobre uma plataforma de neve que parecia sólida, mas na verdade não era. Ela cedeu e a família caiu no despenhadeiro, quase 90 metros na encosta abaixo. Eles pousaram nas pedras do fundo e os pais morreram instantaneamente. Uma das crianças também, mas as outras duas sobreviveram. Uma delas tinha uma perna quebrada e uma costela fraturada, e o outro estava quase ileso, exceto por alguns hematomas e uma torção no tornozelo. A criança ilesa deixou seu irmão para trás e saiu em busca de ajuda. KD disse que o garoto não percorreu mais de 800 metros antes de que uma tempestade o alcançasse. O garoto parou para tentar se aquecer, ou talvez apenas para descansar, e acabou morrendo congelado. Eles acabaram encontrando a família com a ajuda de algumas testemunhas que os viram indo para lá, e foi ela que encontrou o garoto que morreu congelado em busca de ajuda. Ela disse que começou a nevar apenas o suficiente para escurecer a visão a longa distância, mas não o suficiente para impossibilitar a busca. Ela viu uma figura sentada na neve e chegou lá o mais rápido possível. Ela descreveu em detalhes como, ao se aproximar, primeiro que era uma criança, segundo que estava morto e terceiro que estava congelado em uma das posições mais lamentáveis em que ela já encontrou um cadáver. Sentado ereto, com os joelhos dobrados contra o peito, seus braços estavam enrolados em torno dele e a sua cabeça enfiada num casaco.
Quando ela moveu o casaco para olhar o rosto dele, viu que ele tinha morrido chorando. Seu rosto estava distorcido e as lágrimas congelaram em suas bochechas. Ela disse que era dolorosamente óbvio que o garoto ficou apavorado quando sucumbiu à hipotermia, e, como mãe, isso partiu o coração dela. Ela me disse repetidamente que espera que o pai esteja queimando no inferno enquanto a gente conversa. A outra história traumática que ela me contou e destacou em minha mente foi que uma vez, que aconteceu quando ela era novata, a sua equipe recebeu um relato de um alpinista experiente que não tinha voltado para casa no dia anterior. Sua esposa estava convencida de que algo ruim tinha acontecido porque ele nunca deixava de chegar em casa na hora certa. Eles saíram em busca dele e tiveram que escalar o que parecia a parte da montanha muito desafiadora do ponto de vista técnico. Eles chegaram a uma área relativamente plana e Cade começou a ver sangue na neve. Ela conseguiu ver a trilha e, à medida que avançava, começou a ver pequenos pedaços de tecido. Ela não tinha certeza de qual parte do corpo tinha vindo, mas quando ela o seguia, mais havia. Ela seguiu a trilha de sangue e tecidos até uma área protegida sob a face de um penhasco e encontrou o alpinista. Ela disse que tinha muito sangue, mais do que ela tinha visto antes. Ele estava deitado de bruços, um braço esticado à sua frente, como se tivesse morrido rastejando. Ela olhou mais perto e viu que ele foi parcialmente estripado de onde vinha o tecido que ela tinha visto. O cara tinha um picador de gelo enfiado no coldre e estava coberto de sangue. Claro, eles nunca tiveram certeza do que aconteceu exatamente, mas ela disse que o melhor que eles puderam imaginar foi que o cara estava tentando subir para a próxima área e estava usando seu machado de gelo para escalar. Ele provavelmente bateu em um pedaço solto e caiu. Na descida, ou possivelmente quando caiu, ele foi empalado pelo próprio machado, que o estripou. Ele se arrastou, arrancando pedaços de si mesmo à medida que avançava e morria sob a face do penhasco. Eu mencionei a ela que estava interessada em ouvir sobre quaisquer experiências que ela teve com pessoas que desapareceram completamente. Seus olhos se iluminaram e ela se inclinou para perto de mim. Você quer ouvir uma bem louca? Ela perguntou e ela me contou que, quando ela começou, teve um caso que chamou muita atenção da mídia. Uma família estava colhendo frutas em uma área de floresta muito próxima da entrada do parque. Eles tinham dois meninos, os dois com menos de 5 anos. Em algum momento do dia, um deles desapareceu. Foi feita uma busca massiva e eles não encontraram absolutamente nada. É mais um daqueles casos que parece que a criança nunca esteve lá. Os cachorros simplesmente se sentavam e não percebiam nada. Nem o vestígio da criança foi encontrado. A busca durou cerca de 2 meses, mas ela foi cancelada. Passados 6 meses, a família voltou para colocar flores no memorial que foi montado ali para a criança. Eles traziam outro filho, e enquanto colocavam as flores, perderam o garoto de vista por cerca de 3 segundos e nesse período ele desapareceu. Obviamente, os pais estavam devastados. Já era horrível perder um filho, mas perder dois está além da imaginação. A busca foi enorme, uma das maiores da história do estado. Tinha cerca de 300 voluntários vasculhando cada centímetro desse parque procurando pela criança. Mas, de novo, não tinha vestígios. A busca durou cerca de uma semana, com pessoas olhando a quilômetros a parte do parque de onde ele desapareceu. E então, quase 2 semanas depois, um voluntário a quase 25 quilômetros da área de busca designada transmitiu no rádio informando que encontrou a criança. Eles presumiram que o garoto estava morto, mas o voluntário disse que não, ele estava vivo. Não só vivo, mas em boa forma. Cadê e sua equipe saíram para recuperar a criança e quando chegaram lá, eles não conseguiram acreditar que essa criança estava desaparecida. Suas roupas estavam limpas, não tinha sujeira nele e ele nem parecia traumatizado. O voluntário disse que encontrou a criança sentada em um tronco, brincando com um pequeno feixe de gravetos amarrados numa corda velha. Ade perguntou a ele com quem ele esteve durante aquelas 2 semanas, e o garoto disse a ela que ele esteve com um homem bobão. Cade acredita firmemente no pé grande, então ela ficou toda animada e perguntou o que ele queria dizer com bobão. Ele era peludo? Mas o garoto disse que não, ele não era peludo, ele era o homem bobão. E ele descreveu como um homem borrado, como quando você fecha os olhos, mas não totalmente fechado. Ele disse que o homem saiu das árvores e levou a criança com ele para o fundo da floresta. O garoto disse que dormia em uma árvore oca e o homem bobão lhe deu frutas para comer. Cade perguntou se o homem era mau ou se ele tinha assustado ela, e a criança disse que não foi assustador, mas eu não gostei que ele não tinha olhos. Cade disse que eles levaram o garoto de volta para a base de operações da polícia e levaram de volta à cidade para conversar mais com ele sobre o que aconteceu.
Ela é amiga do policial que conversou com ele e disse que o garoto descreveu ser mantido na árvore pelo homem bobão e receber frutas sempre que estava com fome. Ele foi autorizado a andar pela clareira muito específica, mas quando tentou ir mais longe, o homem bobão ficava bravo e começava a gritar alto, mesmo sem ter boca. Quando o garoto ficava assustado à noite, o homem bobão fazia com que tudo ficasse mais brilhante. Ele dava um feixe de gravetos para brincar. Ele disse que o homem bobão ia ficar com ele, mas teve que deixar ele ir porque ele não era do tipo certo. Ele não conseguia elaborar mais do que isso, ou mesmo não queria. Os policiais ficaram meio que coçando a cabeça e a busca pelo seu irmão foi renovada, mas sem resultados. O garoto não tinha ideia de onde seu irmão podia estar e eles nunca o encontraram. A última coisa que Kade me contou foi algo que aconteceu com ela quando ela se separou do seu grupo de treinamento quando ela era novata. Eles estavam aprendendo o básico sobre segurança em grandes altitudes, em um lado bem mapeado da montanha, e ela precisava usar o banheiro. Ela se afastou cerca de 500 metros do grupo durante o intervalo para a refeição e fez suas necessidades. Eu vou contar aqui o que ela exatamente me contou. Então eu fui fazer xixi e quando eu terminei, eu comecei a voltar pro grupo. Mas só andei cerca de 1,5 m quando eu percebi que eu não tinha ideia de onde eu tava. Isso não foi meio que eu me virei para um lado errado e estava perdido. Eu quero dizer que eu literalmente não tinha ideia de onde eu tava. Se eu tivesse me perguntado se eu seria capaz de me dizer em que estado a gente estava, eu não saberia. Era mais ou menos como eu imagino como as pessoas que têm amnésia se sentem, sabe? Você tá completamente perdido e não tem ideia do que fazer. Então eu fiquei ali um tempo, apenas tentando descobrir onde diabos eu tava e o que eu deveria fazer. Mas quanto mais eu ficava ali, mais confuso eu ficava. Então eu comecei a andar. Pelo que eu me lembro, apenas escolhi uma direção aleatória e segui em frente. E à medida que eu caminhava, as coisas iam piorando cada vez mais, a ponto de não ter ideia do motivo de eu estar na montanha. Eu estava caminhando pela neve, então eu comecei a ouvir uma voz, quase dentro da minha cabeça, como se um sapo pudesse falar em voz baixa e rouca. E estava me dizendo repetidamente: tá tudo bem, você só precisa encontrar algo para comer. Encontre algo para comer e você vai ficar bem. Continue andando e encontre algo para comer, comer, comer. E então eu comecei a procurar algo que eu pudesse comer e juro por Deus, eu nunca senti tanta fome na minha vida. Eu me sentia como se não tivesse fundo, e acho que teria comido qualquer coisa que você colocasse na minha frente naquele momento. Eu não tinha noção do tempo, então eu não tinha ideia de quanto tempo eu estava fora quando eu ouvi uma voz de verdade vindo na minha direção. Eu fui em direção e eu vi que era um outro oficial de busca e resgate e ele parecia aterrorizado. Ele estava correndo em minha direção quando perguntou se eu estava bem e o que diabos estava fazendo ali. E o mais assustador é que, quando ele correu na minha direção, eu me vi pegando a minha própria faca de caça no cinto. Eu não estava nem pensando no que eu estava fazendo, mas eu só estava pensando que eu precisava comer. Se eu não comesse, eu nunca mais ficaria bem, então ele me viu e imediatamente recuou. Ele gritou para eu guardar a minha faca, que ele não ia me machucar, e isso meio que me fez recuar. De repente, eu sabia exatamente onde eu guardava a faca. Corri e perguntei a ele há quanto tempo eu estava fora, pensando que ele ia me dizer que eu estava fora há cerca de meia hora. Mas ele me disse que eu estava fora há 2 malditos dias. Passei por 2 picos e acabei quase do outro lado da montanha. E se tivesse continuado, eu teria vagando por cerca de 500 quilômetros. E eles nunca teriam me encontrado. Ele não conseguia acreditar como eu não estava morta, e é claro que eu não sei que diabos pensar. Pra mim, nenhum tempo passou. Eu não disse nada, eu simplesmente voltei com ele para o ponto de encontro e fui levado de volta à base, para ser transportado de avião para o hospital. Quando eu cheguei lá, eles fizeram todo tipo de teste e tentaram descobrir o que tinha acontecido. Pelo que eles puderam imaginar, eu tive um tipo de estado de fuga estranho que foi como uma espécie de amnésia, ou uma convulsão estranha que me deixou meu cérebro fora de controle. Mas a verdade é que realmente a gente não sabe. Nunca mais aconteceu, mas eu vou te contar que desde então eu nunca mais saio por aí sozinho. As pessoas me criticam por fazer elas irem comigo quando eu tenho que deixar o grupo, mas eu apenas digo que me ouvir mijar na neve é melhor do que me perder por malditos dias em uma montanha gelada. A próxima pessoa com quem eu conversei foi a W, um ex-treinador que agora trabalha como paramédico. Ele ainda vem para operações como essas para ajudar, mas não trabalha mais com tempo integral com a gente. Ele se especializou em encontrar crianças perdidas e apenas parecia ter um sexto sentido quando se tratava de saber de onde elas tinham ido.
Ele é uma lenda entre os veteranos mais experientes, mas fica envergonhado quando você elogia ele pelo seu trabalho. Ele se sentou comigo para jantar uma noite e acabamos trocando histórias. A maioria delas eram apenas coisas casuais, mas quando chegamos ao assunto sobre nossas buscas mais estranhas, eu mencionei que eu tinha um amigo que subiu antes das escadas. Ele ficou meio inquieto e me perguntou se eu tinha ouvido falar de um garotinho que desapareceu de seu parque alguns anos atrás. Mas eu não tinha, então ele me contou a história. Eles estavam procurando por um menino de 11 anos, o Joey, que tinha desaparecido perto de um rio. Claro, o primeiro pensamento foi que ele tinha caído e se afogado, mas quando trouxeram os cães, eles levaram o oficial de resgate para longe do rio e para uma área de floresta densa. Quando a gente faz as buscas por pessoas, a gente busca em um padrão de grade, buscando em cada caixa da grade de maneira incrivelmente minuciosa. O que a equipe da EW percebeu imediatamente foi que estava surgindo um padrão muito estranho. Cães em caixas alternadas captavam o cheiro do Joey, mas os perdiam quando se sobrepunha a outra caixa. Se você pensar em um tabuleiro de xadrez, o cheiro de Joey estava sendo captado nos quadrados pretos aleatórios, mas nunca nos brancos. Isso, é claro, não fazia sentido, porque como o garoto poderia pular de um lugar para o outro sem deixar um cheiro em cada lugar onde passava? EW e seu parceiro passaram por uma nova caixa da grade, e EW percebeu um lance de escadas a cerca de 50 metros de distância. Ele disse ao parceiro que eles precisavam verificar mais perto, mas o parceiro recusou categoricamente. Ele disse a EW que fez questão de nunca chegar perto de nenhuma escada que visse, embora possa ser rotina e ele não devesse fingir que era normal. Ele disse a EW que esperaria olhando ele enquanto ele verificava. EW disse que ficou irritado, mas sentiu pena do cara e não o pressionou sobre o assunto. Ele foi até as escadas e elas eram pequenas, como se fossem escadas de um porão. Ele realmente não tinha uma opinião forte sobre elas e as escadas, quero dizer, ele disse que não ficou com medo de nada. Acho que era como todo mundo e preferia não pensar muito neles. De qualquer forma, ele foi até lá e viu que tinha algo caído no último degrau, meio enrolado. O coração dele ficou apertado porque, é claro, você sempre espera o melhor. E estava confiante de que encontraria um garoto vivo, porque ele estava desaparecido há apenas algumas horas, mas soube imediatamente que era ele que estava morto. Ele estava enrolado com uma bolinha no degrau, segurando a barriga. Parecia que ele estava com uma dor horrível quando morreu, mas não tinha nenhum sangue, exceto um pouco nos lábios e no queixo. Ele avisou pelo rádio que tinha encontrado o corpo e voltaram ao centro de comando. Aquela família ficou arrasada. Os pais não conseguiam entender como ele estava morto porque ele estava ausente há pouco tempo. E ainda por cima não tinha nenhuma causa óbvia da morte, o que só piorou a situação. Imaginava que ele provavelmente tivesse comido algo venenoso já que estava segurando a barriga quando o encontrou, mas não queria adivinhar. Já era difícil ouvir que seu filho estava morto, muito menos ter um cara estúpido de busca e resgate adivinhando o que tinha acontecido. Eles o levaram embora e fui para casa e tentei não pensar nisso. A gente que trabalha nessa área odeia encontrar crianças mortas. A gente adora esse trabalho, mas foi um dos motivos que fez ele sair. Ele tem duas filhas e a ideia de perder uma delas dessa forma só. E foi aí que ele engasgou. Eu não sou muito bom com essas coisas emocionais, mas é sempre meio estranho ver um homem adulto chorar. Então eu realmente não sabia o que fazer. Ele se recompôs e continuou, que ele nem sempre recebia respostas dos legistas sobre as causas da morte. Que não era o trabalho deles saber, eu acho, e às vezes eles acham que é um crime. Eles não contam por causa de besteiras legais, mas ele tinha um amigo que trabalhava no departamento de xerife e geralmente passava qualquer informação interessante se ele perguntasse. Nesse caso, ele recebeu uma ligação cerca de uma semana depois. Ele perguntou se lembrava do garoto, e é claro que lembrava, e disseram que uma merda muito grande estava acontecendo. Ele disse: EW, cara, você pode pensar que eu sou louco, mas o legista não tem ideia do que aconteceu com esse garoto. Ele nunca viu nada parecido. O amigo dele continuou contando que o legista abriu o garoto e ele nem conseguia acreditar o que estava vendo. Os órgãos do garoto pareciam queijo suíço. Buracos grandes foram perfurados em quase todos os órgãos que o garoto tinha, além do coração e dos pulmões. Mas seu cólon, seu estômago, seus rins e até mesmo seus testículos estavam cheios de buracos limpos. O amigo disse que o legista descreveu como se alguém tivesse pegado um furador e feito buracos em tudo, de tão certinhos que estavam os buracos, mas o garoto não tinha nenhum arranhão, nenhuma ferida de entrada ou saída.
O mais próximo que ele já tinha visto foi um cara que tinha se machucado com um chumbo grosso há cerca de um ano enquanto limpava seu rifle. Ninguém tinha ideia do que poderia ter causado isso, mas o amigo dele perguntou se já tinha ouvido falar de algo parecido e se já tinham visto casos semelhantes no passado. Mas nunca tinha ouvido falar de algo assim e disse que não ia ajudar em nada. Pelo que ele sabia, o legista determinou a causa da morte como hemorragia interna maciça, mas ninguém sabe realmente o que aconteceu. Ele nunca conseguiu esquecer aquele garoto, e às vezes ainda tem pesadelo com isso. Ele não deixa os filhos dele saírem sozinhos pra floresta e quando vai, vão juntos e nunca perdem de vista. Ele adora isso aqui, mas nesse caso e alguns outros meio que arruinaram tudo pra ele. O jantar acabou e então começamos a nos limpar e voltar para nossas cabanas. Antes de seguirmos caminhos separados e ele colocou a mão no meu ombro e me olhou bem perto. Ele disse que tem coisas ruins por aqui, coisas que não importam se a gente tem família ou vida, ou que podemos pensar e sentir. Ele me disse para ter cuidado e foi embora. Eu não tive a chance de falar com ele de novo, mas essa história me perturbou. Por pura coincidência, eu conversei com outro veterano, o PB. Ele é da área de busca e resgate há anos e fomos parceiros de varredura em grade durante o exercício de treinamentos e conversamos casualmente sobre como gostávamos do trabalho, que tipo de coisa tínhamos vistos e coisas do gênero. A certa altura, passamos por um antigo lance de escadas, embora provavelmente fosse uma escada de vigília de incêndio, dada a área em que a gente estava. Eu mencionei casualmente que estava curioso sobre as escadas e que gostaria de saber mais sobre elas. Ele ficou meio quieto e parecia querer me contar alguma coisa, mas eu não tinha certeza se queria mesmo. Finalmente ele me disse para desligar o rádio. E obviamente isso é alguma coisa que a gente não deve fazer nunca, mas eu fiz e ele também fez a mesma coisa. Então ele começou. Cerca de 7 anos atrás, ele me contou que ele estava em uma ligação com um novato. Eles estavam em uma área do parque que tinha muitos relatos de acontecimentos estranhos. Desaparecimentos, histórias sobre luzes na floresta, ruídos estranhos, coisas assim. O novato estava totalmente assustado e não parava de falar sobre coisas da floresta. De acordo com o PB, o cara não parava de falar sobre o homem-bode. Sem parar, homem-bode isso, homem-bode aquilo, e finalmente ele disse que tinha muito mais a temer aqui e que era muito mais real. E que era melhor de superar essas coisas do homem-bode. O novato queria saber de que tipo de coisa ele estava falando, e ele disse que era para ele calar a boca e só seguir em frente. Eles chegaram ao topo de uma pequena colina e tinha uma escada cerca de 10 metros à frente. O novato parou de repente e ficou ali olhando para elas. Ele disse: Viu? Isso é uma das coisas que você tem que ter medo. O novato perguntou o que diabos a escada estava fazendo ali, e por algum motivo eu simplesmente me abri e contei a verdade. Ou o que me disseram é a verdade. Eu poderia ter mentido em muitos problemas por fazer o que eu fiz e poderia ter muitos problemas se eu repetisse isso pra vocês. Mas o garoto era um cara legal e queria que ele parasse de investigar. Desistisse enquanto ele estava ganhando algumas informações. Aí eu resolvi contar o que sabia, com a condição de que ele nunca dissesse uma palavra para os superiores. Ele disse que ele não diria nenhuma palavra e verificou se os rádios estavam desligados. O meu amigo contou a ele que quando começou, eles eram um pouco menos calados sobre as escadas e sobre outras coisas que aconteciam lá. Avisaram as pessoas antes mesmo de serem contratadas e tinham coisas estranhas acontecendo. Achava que o serviço florestal estava cansado de ter uma taxa de rotatividade tão grande que queria que as pessoas soubessem no que estavam se metendo. Então, eles começaram a fazer com que as pessoas assinassem acordos que não iriam à mídia falar sobre o que iriam ver dentro da floresta. O serviço florestal não queria assustar as pessoas. Então a última coisa que precisavam era de mais novatos assustados fugindo pra mídia contando histórias de fantasmas e escadas assombradas. Mas eventualmente descobriram que os acordos não eram necessários. As pessoas não queriam falar sobre o que viam. Às vezes a mídia tentava falar com as pessoas quando as crianças ou caminhantes apareciam e ninguém dizia uma palavra. Ele realmente não conseguia explicar isso. Achava que era apenas alguma coisa que não queria admitir e que algo estava errado. Esse é o nosso trabalho, estar na floresta todos os dias. A gente não precisa ficar assustados e a melhor maneira de evitar isso é fingir que tá tudo bem. E esperava que você nunca falasse isso perto dele. As escadas existem aqui desde que os parques existem. Você tem registros que se remontam a décadas descrevendo-os.
Às vezes as pessoas sobem e nada acontece, outras vezes. Olha, realmente ele não gostava de falar sobre isso, mas às vezes aconteciam coisas muito ruins. Ele viu um cara ter a mão cortada quando chegou ao degrau mais alto. Ele estendeu a mão para tocar um galho da árvore e isso aconteceu muito rápido. Num segundo sua mão estava lá e no seguinte tinha sumido, ferida completamente limpa. E não encontraram a mão dele e o cara quase morreu. Uma outra vez, uma mulher tocou as escadas e um vaso sanguíneo em seu cérebro explodiu. Literalmente explodiu como um balão d'água. Ela meio que tropeçou e foi até o meu amigo e tudo o que ela disse foi: Acho que tem alguma coisa errada comigo. Ela caiu como um saco de farinha, morta antes de cair no chão. Ele disse que nunca esqueceu a maneira como o sangue vazou para dentro do olho dela, antes de morrer. Ele viu ficar vermelho. Ele assistiu isso acontecer e não tinha nada que ele pudesse fazer. Ele disse que alertavam as pessoas para não chegarem perto delas, mas sempre tinha pelo menos um idiota que fazia. E mesmo quando nada acontecia com eles, algo ruim sempre acontecia. As crianças desapareciam enquanto estávamos nos primeiros degraus. Alguém morria no dia seguinte, cortado ao meio em uma parte completamente segura do parque. Ele não sabia o porquê, mas sempre acontecia algo ruim. Não sabia exatamente por que eles estavam aqui, mas isso não importava. As escadas existem, elas estão aqui. E se fosse esperto, diria a todos os oficiais novatos o que elas são capazes de fazer. E nós dois ficamos quietos por um tempo. A gente estava com medo de falar porque não tinha certeza se tinha terminado. Ele parecia querer dizer mais alguma coisa e finalmente ele disse de novo. PB disse: Você já percebeu que a gente não consegue encontrar a mesma escada duas vezes? E eu balancei a cabeça esperando que ele continuasse, mas ele ficou quieto, caminhando para o meu lado. E finalmente começou uma história sobre o maior cervo que já tinha visto no parque. Eu não toquei no assunto de novo, então eu não pressionei para mais histórias. Ele desistiu da operação no dia seguinte. Aparentemente, ele partiu antes do sol nascer. E ele disse que estava doente, e nenhum de nós teve notícias desde que ele partiu. Eu vou parar por aqui por enquanto. Eu vou tentar postar a próxima história nos próximos dias, mas como estamos no final do verão, as coisas estão bem movimentadas por aqui. Obrigado pelo interesse contínuo, pessoal, e vocês realmente despertaram em mim uma curiosidade que eu não sabia que eu tinha. Eu peço desculpas pela breve atualização, pessoal. As coisas ficaram um pouco malucas por aqui, eu não tenho certeza de quantas vezes eu vou poder atualizar daqui pra frente. Eu realmente aprecio todo o apoio que vocês me deram e embora eu tenha apenas algumas histórias para compartilhar com vocês, eu tô interessado em ver o que vocês pensam. O bombeiro que estava nos ajudando na operação de treinamento me contou sobre uma ligação que ele fez, supostamente para ajudar a resgatar uma criança de uma árvore enorme. Ele disse que não lhes deram detalhes, apenas que precisavam que ele aparecesse e ajudasse porque não tinha equipamento adequado. Ele foi chamado especificamente porque aquela árvore era tão grande que os oficiais de busca e resgate não se sentiam seguros ao tentar escalá-la. Ele tinha sido podador de árvores antes de entrar no centro de serviços, então foi fácil para ele pegar seu equipamento antigo e ajudar. Ele foi conduzido por cerca de 3 quilômetros e a equipe parou em uma das maiores árvores da região e apontou para cima. Ele riu e perguntou ao capitão de operações como o garoto tinha chegado lá. Fez uma piada sobre aquela velha coisa de gato na árvore, mas o capitão apenas balançou a cabeça e disse para ele subir e descer o garoto. Ele sabia que tinha algo acontecendo, mas não pressionou. Ele disse que enquanto subia na árvore, ele começou a se perguntar se eles estavam pregando uma peça nele. Não tinha como esse garoto conseguisse subir essa porra dessa árvore. Ela era enorme na base, mas na metade do caminho ela começava a diminuir e quase teve que voltar algumas vezes, porque ele realmente achava que não fosse segurar ele. Mas ele disse que continuou andando e quando estava quase no topo, ele viu um clarão azul nos galhos. Ele viu a camisa do garoto meio presa em um galho. Ele chamou e disse para se aproximar se pudesse, mas o garoto não disse nada. Ele continuou andando, chamando o nome do garoto e dizendo para ele não ter medo, que estava lá para ajudar. Quando ele chegou até o garoto, ele sabia que ele não ia responder. Ele encontrou o garoto, ou o que restava dele. Ele estava embalado na bifurcação de um galho na junção deles, e o fato dele estar lá em cima foi pura sorte. Se ele tivesse caído de outra forma, ele teria desabado no chão. Mas isso não tinha importância, porque o garoto já estava morto há muito tempo antes de acabar naquela árvore. Não sabem quem colocou ele lá,
Nem como, nem porquê, mas era doentio. Os intestinos do garoto tinham saltados da boca e estavam pendurados nos galhos. Era como a porra de uma árvore de Natal doentia. A maneira como elas estavam espalhadas por tudo. Ele deu uma olhada no melhor jeito que ele conseguia e ele viu que estava saindo intestino pela bunda dele também. As entranhas estavam todas penduradas na parte inferior da calça. Os seus olhos já tinham ido embora. Ele presumia que tinha sido empurrado para fora por qualquer força que tenha feito ele estourar como um balão. Você já viu um corpo que está flutuando na água há muito tempo, como suas línguas incham e ficam para fora? O dele estava assim. Ele se lembrava porque tinha moscas por toda parte. Ele achou que tinha entrado em estado de choque porque, cara, ele tinha acabado de empurrar o garoto com um pedaço de pau e quebrou o galho. Só cutucou ele e deixou cair. Ele não sabe por que fez isso. E quase perdeu o emprego por causa disso. Mas a ideia de puxar o garoto por cima do ombro durante todo o caminho, juntar suas entranhas, enrolá-los de volta e como se fosse uma corda para que não ficassem presos, ele não ia conseguir fazer isso. Ele já viu muitas crianças mortas, mais do que ele jamais admitiria. Já viu uma criança se escondendo numa banheira cheia durante o incêndio da casa, sendo fervido vivo, transformado em sopa, literalmente, mas a ideia de tocar no corpo daquele garoto fez sentir como se ele fosse enlouquecer. Ele ouviu o corpo do garoto cair no chão e imaginou que todos iriam se surtar, mas eles sabiam que ele estava morto quando mandaram ele para lá. Eles não disseram nada, mas não gritaram, nem surtaram, nem nada. Ele desceu e começou a falar com o capitão, perguntando quem ele achava que estava me mandando para lá, quando eles sabiam muito bem que o garoto já estava morto. Mas ele apenas disse que não era da conta dele e agradeceu por ter conseguido as evidências, no caso, o corpo do garoto. Ele se lembra disso. Lembra especificamente porque foi muito estranho ver dessa forma. A evidência? Ele lembra disso porque foi muito específico e muito estranho ouvir a forma que ele falou. A evidência. Como se ele nem fosse uma pessoa, como se ele nunca tivesse sido uma criança que se perdeu e algo indescritível aconteceu com ele. O capitão mandou uma tripulação para levar ele para fora da floresta, mas ele e mais dois ficaram para trás e ele achou isso estranho. Por que eles não me pediram ajuda para tirar a criança? Eu tentei perguntar, mas os caras que me guiaram simplesmente me disseram que não poderiam discutir um caso aberto. Perguntei a ele o que ele achava que tinha acontecido com o garoto e ele ficou muito pensativo. E respondeu que não teria dito uma lesão por esmagamento com base nas entranhas, porque elas estavam de um jeito muito estranho. Mas com as lesões e as contusões enormes sobre a pele, obviamente era um trauma. Mas não foi assim. Foi como se aquele garoto tivesse sido pego em um grande vácuo e tivesse suas entranhas sugadas. Mas mesmo assim, não tinha trauma, nem mesmo um arranhão. Isso incomodava o cara. Um dos veteranos de operação de treinamento leu no No Sleep e reconheceu as histórias e ele me conheceu muito bem e já trocamos histórias antes. Ele me perguntou se poderia compartilhar algo que percebeu sobre as escadas e algumas ideias que teve. Ele disse: "Estou muito feliz que você decidiu compartilhar isso. Acho que é importante que as pessoas estejam cientes do que está por aí. Especialmente porque o Serviço Florestal está fazendo um excelente trabalho ao encobrir tudo." Perguntei a ele o que ele queria dizer. E ele respondeu: "O que você quer dizer com o que eu quero dizer?" A falta de qualquer tipo de atenção na mídia, nenhuma cobertura sobre crianças desaparecidas ou corpos estranhos a quilômetros de onde se perderam, David Paulides acertou em cheio. O Serviço Florestal está fazendo tudo o que pode para manter as pessoas vindo para cá, mesmo que não seja seguro. Eu quero dizer, para ser justo, não é como essas coisas acontecessem todos os dias, mas os números se somam e vale a pena investigar. Principalmente as escadas. Eu fiquei surpreso por você não ter mencionado as invertidas. Eu não sabia do que ele estava falando, não conseguia me lembrar dele alguma vez falando sobre algo assim. Ele parecia um tanto incrédulo. Ele disse: "Cara, eu nem acredito que você tá há tanto tempo sem vê-las. Ninguém te contou sobre elas?" E eu dei de ombro e pedi para que ele explicasse. "Bom, tem escadas normais, aquelas que aparecem quando estamos longe. Eu sei que você sabe sobre elas. Mas às vezes é encontrado algumas que elas estão de cabeça para baixo. Acho que seria como se tivessem uma casa de bonecas e as escadas fossem uma peça separada.
Agora você pega a escada, vira ela de cabeça para baixo, para que o degrau inferior fique preso na terra, e coloca na floresta. E elas ficam assim. Eu não vejo elas com tanta frequência, mas são estranhas para dizer o mínimo. Me faz pensar em imagens feitas depois de um tornado, quase quando todas as casas foram destruídas e coisas aleatórias ficam em pé, como chaminés e muros de jardim. Esses me assustam mais do que os normais, porque eu não consigo descartá-los tão facilmente. Eu não me assusto muito facilmente com a maioria de nós que trabalha aqui, mas essa ideia ficou comigo e me incomoda. Vou tentar descobrir mais sobre elas. E ele também mencionou quantas pessoas se incomodaram com um cara sem rosto. Ele ficou muito animado e me disse que tinha visto algo semelhante. Ele disse exatamente isso. Eu estava fazendo o exercício de treinamento há alguns anos. Eu estava acampando na minha barraca e eu vi alguém andando do lado de fora do acampamento. Eles disseram pra gente não se afastar muito e que você sabe. Então eu perguntei se talvez fosse um novato que se levantou pra fazer xixi e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Lembra daquele cara do nosso grupo há alguns anos que quase caiu da maldita montanha? Bom, eu tava paranoico sobre a possibilidade disso acontecer de novo, então eu me levantei pra ver o que estava acontecendo. Fui até a beira do acampamento e liguei pra quem quer que fosse e disse que o acampamento era por aqui. Mas ele continuou voltando pra floresta, então fui atrás dele. Eu sei que foi estúpido, mas eu tava meio adormecido e realmente não queria lidar com algum tipo de idiota se machucando. Segui essa coisa em linha reta por cerca de 1,5 km, então ela parou na beira de um pequeno rio. Eu poderia ver o contorno porque a água refletia a lua e parecia um cara comum. Ele tava com uma mochila e parecia que estava de frente para mim. Perguntei se ele estava bem, se precisava de ajuda e ele inclinou a cabeça como se não pudesse me entender. Eu sempre levo meu canivete e tem uma pequena luz presa nele. Então eu liguei e acendi, mirando no seu peito para não cegar ele. Ele estava respirando lenta e profundamente, então eu me perguntei se ele estava sonâmbulo. Então eu cheguei mais perto e perguntei de novo se ele estava bem. Aumentei a luz e algo não parecia certo, então eu parei. Eu perguntei de novo se ele estava bem. Ele continuou respirando lento e profundamente. E eu meio que descobri gradualmente que isso que estava me incomodando. Era como se ele estivesse fingindo respirar, mas não fazendo isso de verdade. Sua expressão era muito uniforme e profunda, e todos os seus movimentos eram exagerados, como os ombros subindo e o peito se movendo. Eu disse para ele se identificar e ele fez um barulho abafado. Acendi a luz e eu não estava brincando. Esse cara não tinha rosto. A pele era lisa. Eu surtei e meio que me atrapalhei com a luz, mas eu vi ele se movendo na minha direção. Mas na verdade ele não se moveu. Eu não sei como explicar, mas num segundo ele estava na beira do rio e no seguinte ele estava a 1,5 m de mim. Eu nunca desviei o olhar ou pisquei, era como se ele se movesse tão rápido que meu cérebro não conseguia acompanhar. Eu tropecei e caí de bunda e pude ver uma linha se abrindo na garganta dele. Estendia-se até as orelhas, a cabeça inclinada para trás e ele sorria para mim com a garganta. Não tinha sangue, só um buraco escuro e eu juro que ele sorriu para mim com um corte na garganta. Eu levantei e corri o mais rápido de volta que eu pude para o acampamento. Eu não conseguia ouvir ele me seguindo, mas eu senti como se estivesse sempre atrás de mim. Embora quando eu olhei para trás eu não conseguia vê-lo. Eu me acalmei quando voltei ao acampamento. O fogo ainda estava aceso e acho que aquela mentalidade de matilha de estar com as outras pessoas me fez respirar um pouco. Eu esperei perto do fogo para ver se ele ia me seguir até lá, mas eu não vi nada mais por algumas horas, então eu voltei para a cama. Eu sei que parece estranho, mas a coisa toda foi tão surreal que foi quase como se eu imediatamente tivesse considerado tudo minha imaginação. A gente estava contando histórias de fantasmas uma noite antes de dormir, só para assustar um ou outro e zombar de quem se assustou. Na maioria das vezes são novatos, mas uma mulher me contou uma história que realmente conseguiu me tirar um pouco do eixo. E eu sei que o mesmo aconteceu com outras pessoas. Ela disse que era verdade, mas de novo, todas as histórias de fantasmas contadas ao redor de uma fogueira são sempre verdades, né? De alguma forma, porém, não acho que ela estava inventando tudo isso. Tinha aquele tom de verdade que só eventos realmente traumatizantes têm. Ela disse que quando era criança, ela e a amiga costumavam sair muito no mato atrás da casa delas. Ela morava no norte do Maine, onde tem uma grande floresta nacional densa e despovoada. Ela disse que a floresta lá em cima não é como aqui. Elas são tão densas em alguns lugares que as árvores bloqueiam o sol quase completamente. Ela e sua amiga cresceram lá, então não tinha medo de ficar sozinhas, mas sempre mantiveram um senso de cautela em certas áreas.
Ela disse que nunca se falou sobre isso, mas eles sempre souberam que não deveriam ir mais do que 1 ou 2 quilômetros além de suas casas. Os adultos nunca disseram por quê, mas era uma regra tácita e ninguém se aventurasse tão longe. Ela e a amiga inventaram histórias sobre ursos do tamanho de casas que viviam por ali e costumavam se assustar escondendo-os dos rosnados enquanto os outros os procuravam. Ela disse que, num verão, tiveram uma série de tempestades horríveis que derrubaram muitas árvores e incendiaram uma parte da floresta. Alguns quilômetros atrás da sua casa, os bombeiros conseguiram controlar o problema, mas ela disse que alguns deles voltaram não exatamente os mesmos. Era como se eles tivessem estado em guerra, você poderia dizer que realmente ficou com medo porque eles tinham a mesma expressão em seus rostos. Acho que é chamado de choque. Ela disse que a amiga dela e ela disseram que eles eram como mortos-vivos. Eles não sorriam nem diziam nada se você fosse até eles, e a maioria deles deixou a cidade assim que tudo acabou. Ela perguntou aos pais sobre isso, mas eles disseram que não sabiam do que ela estava falando. Depois que todos foram informados que a floresta estava segura de novo, a amiga dela e ela tentaram caminhar até o local onde o fogo estava. Não contaram aos pais onde estavam indo e foi muito emocionante pensar que elas estavam desobedecendo a eles daquele jeito. Caminharam cerca de 3 quilômetros e começaram a ver árvores queimadas e outras coisas. Ela lembra que a amiga ficou muito chateada porque encontraram o esqueleto de um cervo enrolado debaixo de uma árvore. E ela praticamente teve que arrastá-lo embora. Ela queria enterrá-lo, mas não queria encostar nele porque os chifres eram estranhos. Ela disse só lembrar de pensar que tinha algo de errado com eles e que não queria que ninguém chegasse perto daquilo. E quanto mais elas avançavam, mais tudo parecia queimado. Não tinha árvores em pé e era como estar em outro planeta. Quase nada verde, apenas marrom e preto por toda parte. Estavam lá olhando tudo e as duas ouviram alguém gritando ao longe. Elas entraram em pânico, porque ela pensou que era o pai dela e queria deixá-la de castigo. A amiga parou e foi se esconder atrás de uma pedra grande, porque disse que não queria ser pega ali. Os pais dela tinham proibido ela de ir à floresta, e ela mentiu que iriam ao cinema. Ela seguiu a amiga e continuaram ouvindo. Elas puderam ouvir vozes se aproximando e perceberam que elas estavam pedindo ajuda. Achou que fosse algum caminhante que tivesse se perdido e precisasse de instruções para voltar à cidade. Isso costumava acontecer com o tempo, então estava acostumada em ajudar as pessoas. Ela o ouviu seguindo a sua voz, então continuou gritando até ver a pessoa correndo ao longe. Ela se aproximou e pôde ver seu rosto que estava todo vermelho. Ela pediu para a amiga dar a mochila dela, porque tinha um kit de primeiros socorros. Ela fez o barulho como se estivesse enjoada e perguntou se ela tinha visto o rosto dele. Ela disse para a amiga calar a boca e correu para encontrar a pessoa. Parou na metade do caminho e quando ele parou na frente dela, ela pôde ver o nariz, os lábios e a parte da sua testa estavam desaparecidos. Era como se tivessem sido cortados. Ele estava sangrando muito e ela viu que os joelhos também estavam vermelhos. Ela deu um passo para trás, mas estava com muito medo de se mover e aquilo agarrou os ombros dela. Foi como se ela tivesse levado um choque e ela recuou. Ele começou a balbuciar e ela não sabia o que ele estava dizendo, exceto que ficava perguntando há quanto tempo estava fora. Ele perguntou a ela onde ficava a unidade dele, mas ela só balançou a cabeça. Ele olhou para ela e viu o Walkman dela e gritou. Ele continuou balbuciando e tocando o rosto, e percebeu que ele não estava usando a roupa certa. Ele estava usando uma jaqueta estranha de tecido cinza e calças quase formais. E a jaqueta tinha botões estranhos de bordas vermelhas. Ela continuou balançando a cabeça e disse que não conseguia entender o que estava dizendo. Ela foi abrir o kit de primeiros socorros, mas ele gritou de novo e disse a única coisa que conseguia entender: "Não me toque, você não vai me fazer voltar para lá." Ele disse isso e fugiu, e ela pôde ouvir ele gritando o tempo todo. Quando não conseguiu mais ouvir ele, ela se virou para a amiga que estava chorando. Elas simplesmente voltaram e caminharam de volta para a cidade. Ela me perguntou várias vezes o que tinha acontecido e quem era, mas não disse nada. Quando chegaram em casa, ela disse à amiga que não queriam mais brincar na floresta, que elas ainda eram amigas, mas elas nunca mais iam falar sobre esse cara. Nunca. Esses foram os recados por hoje, eu vou atualizar assim que eu puder, pessoal. Agradeço o apoio. Obrigado.
Já faz muito tempo desde que eu postei uma atualização e sinto muito por isso. Também houve uma confusão sobre os novos requisitos de formatação e então as próximas histórias serão postadas de uma forma um pouco diferente. Elas vão ser postadas em ordem cronológica e eu vou fazer o meu melhor para amarrá-los o máximo que eu puder. Quando eu comecei como novato, ninguém me contou muito sobre o trabalho em termos de coisas estranhas que poderiam acontecer. Presumo que isso tenha sido principalmente por me impedir de surtar e abandonar o parque. Mas depois de alguns meses de serviço, quando eu ainda era muito novato, um amigo e eu estávamos bêbados em uma festa e ele se abriu um pouco. Sim, pode ficar um pouco louco lá fora, eu acho. Acho que os piores são aqueles em que as pessoas morrem quando não deveriam, sabe? Ou quando encontramos pessoas mortas, uns 10 minutos de alguém dizer que as viu pela última vez. Eles estavam bem quando passei por eles na estrada, eu juro. Esse tipo de merda, tipo, pega um cara que eu encontrei em uma trilha muito popular. Alguém preocupado com um cara que tá caído no meio do caminho, numa poça gigante de sangue. Então a gente corre pra lá e a gente acha um cara morto, que ele absolutamente deveria estar, porque a parte de trás da sua cabeça tá como purê de batata. O crânio dizimado, o cérebro vazando como recheio de creme. É um homem velho, então você imagina que sim, ele provavelmente caiu e bateu a cabeça. Idosos caem o tempo todo, não é grande coisa, só que nessa área onde ele caiu não tem pedras grandes para ele ter uma queda longa. Não tem tocos ou galhos grandes, e além disso não tem rastro de sangue, então ele claramente morreu onde caiu. Agora é quando você tenta ir pro lado de um assassinato. Mas não tem pessoas fora do campo de visão do cara. Se alguém aparecesse por trás dele e o assassinasse, não tinha como alguém não ter ouvido e, de novo, mesmo que tivesse feito isso, tinha que ter um rastro de sangue e respingos por todo lado. Mas todos no local disseram que parecia exatamente que ele tinha caído e batido a cabeça numa pedra. Então, em que porra ele bateu a cabeça? Então, tinha uma senhora que eu encontrei no parque diretamente há cerca de 5 anos, quando eu estava no interior do estado. Nós a encontramos no meio de uma plantação de grandes zimbros, enrolada no tronco como se tivesse abraçado. Nós a pegamos para movê-la e uma maldita cachoeira saiu da boca dela e respingou nos meus sapatos. Suas roupas estavam secas e seu cabelo estava seca, mas a quantidade de água nos seus pulmões e estômagos era fenomenal. Irreal, cara. Relatórios dos legistas dizem que a causa da morte foi afogamento, seus pulmões estavam completamente cheios de água. Isso apesar de estarmos no meio do nada e não ter um copo de água a quilômetros. Sem poças, sem nada, não tem sinais de que alguém mais esteja lá fora. Quer dizer, é possível que eles tenham sido assassinados, mas por que saiu do caminho para fazer isso? Por que não apenas esfaqueá-los e acabar com isso? Não sei, isso é estranho para mim. Claro que isso me assustou um pouco, a gente estava perdido e acho que eu considerei isso um acaso. Também presumi que tinha um exagero nisso, já que você sabe, estavam perdidos. Agora, eu não gosto muito de falar sobre esse próximo caso, foi horrível e eu fiz o possível para esquecer. Mas é claro que é mais fácil falar do que fazer. Isso aconteceu cerca de 6 meses depois da conversa com meu amigo no bar, e até aquele momento não tinha acontecido muita merda realmente estranha. Algumas coisas aqui e ali, claro, as escadas, mas é incrivelmente fácil se acostumar com coisas assim quando tratadas como se fossem normais. Esse caso foi um pouco diferente. Um jovem com síndrome de Down na casa dos 20 anos desapareceu depois que sua família o perdeu de vista em um caminho importante. Isso já era estranho por si só, porque esse cara nunca saiu do lado da mãe. Ela estava absolutamente convencida de que havia sido sequestrado. E, infelizmente, um operador que já foi demitido por causa disso insinuou que ninguém iria sequestrar alguém, bom, com esse tipo de deficiência. Isso não foi diplomático, para dizer o mínimo. Perdemos muito tempo tentando acalmá-lo o suficiente para obter informações sobre ele, e então fizemos uma ligação oficial para pessoas desaparecidas. Devido à urgência da situação, já que ele não conseguia trabalhar sozinho, pedimos à polícia local que nos ajudasse. Não encontramos na primeira noite. Foi de partir o coração, nenhum de nós queria pensar nele sozinho lá fora. Presumimos que ele simplesmente continuou vagando e estava ficando à nossa frente. Trouxemos helicópteros no dia seguinte e eles os avistaram em um pequeno desfiladeiro. Eu ajudei a trazê-lo de volta, mas ele estava em péssimo estado e acho que todos nós sabíamos que ele não sobreviveria. Ele caiu e quebrou a coluna e não conseguia sentir a metade inferior. Ele também quebrou as 2 pernas, uma delas no fêmur, e perdeu muito sangue. Ele estava confuso e assustado enquanto estava sozinho, então provavelmente agravou os ferimentos ao se arrastar um pouco. Eu sei que parece horrível, mas enquanto eu estava no helicóptero com ele, eu perguntei por que ele havia se afastado.
Eu só queria algo pra contar à mãe dele, pra que ela soubesse que não era culpa dela, porque ele desapareceu muito rápido. E eu não achava que ela mesma conseguiria perguntar a ele. Ele tava chorando e ele disse algo sobre como o garotinho triste queria que ele fosse brincar. Ele disse que o menino queria negociar para poder ir para casa. Então ele fechou os olhos e quando acordou de novo, estava no desfiladeiro. Não tinha certeza se foi exatamente isso que ele disse, mas foi o que eu pensei que fosse na sua essência. Ele continuou chorando, perguntando onde estava sua mãe, e eu segurei a mão dele e tentei o meu melhor para mantê-lo calmo. Tava frio lá fora, ele continuou dizendo. Tava frio lá fora, minhas pernas estavam congeladas, estava frio lá fora. Tava frio dentro de mim. Ele ficava ainda mais fraco, então finalmente parou de falar e fechou os olhos por um tempo. Então, quando estava quase cerca de 5 minutos do hospital, ele olhou diretamente para mim, com grandes lágrimas escorrendo pelo rosto, e ele disse: Mamãe não vai mais me ver. Mamãe, com muito amor, eu gostaria que ela estivesse aqui. E ele fechou os olhos e simplesmente nunca mais acordou. Foi horrível, eu não gosto de falar sobre isso, mas esse caso foi um dos primeiros que realmente me abalou muito. Por causa do quanto isso me afetou, eu procurei um oficial sênior que acabou me ajudando com o passar do tempo e nos conhecemos melhor. Ele acabou contando comigo como das suas próprias histórias. Foi perturbador, mas ajudou a saber que eu não era o único afetado por coisas que aconteciam lá fora. Ele disse exatamente isso. Acho que isso deve ter acontecido antes de você chegar aqui, porque acho que se tivesse acontecido enquanto você estava aqui, você iria se lembrar. Eu sei que não foi notícia por algum motivo, mas acho que a maioria das pessoas que estão aqui há bastante tempo sabem disso. O parque vendeu uma parte do terreno para uma empresa de madeireira, e foi uma coisa realmente controversa, mas não era um terreno tão grande ou antigo, e estava certo depois da recessão, então precisávamos de muito dinheiro. De qualquer forma, eles estavam derrubando esse terreno e recebemos uma ligação informando que precisávamos mandar nossos supervisores imediatamente. Não sei porquê, mas acabaram me mandando e alguns outros caras juntos com os chefes. Acho que para aumentar o número, para ver o que estava acontecendo. Chegamos lá e todos esses caras estavam amontoados em volta de uma árvore que acabaram de derrubar. Eles estavam todos chateados e enlouquecidos e o capataz chegou e disse que queria saber o que achamos que estávamos fazendo. O que diabos vocês acham que é isso? Algum tipo de piada de mau gosto? Vocês têm muita coragem de fazer essa merda. A gente comprou esse terreno de forma justa, o capataz disse. Não sabemos o que diabos ele estava falando. Então ele nos levou até a árvore derrubada e apontou para ela e nos disse que quando eles cortaram, estava desse jeito. O interior da árvore estava todo apodrecido e oco em um ponto. E quando eles cortaram, expôs aquela câmara. Dentro dela tinha uma mão. Uma mão perfeitamente decepada, e parece que estava realmente fundido com o interior da árvore. A gente acha que eles estavam fazendo uma piada, então a gente disse que não gostaríamos de ser fudidos e começamos a sair. Mas eles nos disseram que chamaram a polícia e que iriam falar pra mídia se a gente não ficasse por perto. Bom, isso chamou a atenção dos chefes, então eles ficaram por perto e conversaram com a polícia sobre isso. Todo mundo estava negando que eles colocaram a mão lá, e além disso, como alguém poderia ter feito isso? É claramente uma mão. Não era uma mão mumificada ou de plástico, ou toda ressecada e morta. Era nova, provavelmente nem um dia tinha. Estava definitivamente fundida com a madeira. Você pode ver que estava saindo direto dela. Os madeireiros insistiam que não colocaram ela lá. De alguma forma, essa mão humana acabou fundindo no interior da árvore viva. Os policiais fizeram com que eles cortassem aquela seção de árvore em um pedaço móvel. Aí eles retiraram a mão e a área foi fechada. Houve uma grande investigação, mas não sei se encontraram alguma resposta. Agora isso virou lenda, até onde eu sei. E a gente não vende mais nenhuma propriedade para extração de madeira. Como todos sabem, eu fui recentemente a um seminário de treinamento e ouvi algumas coisas incríveis e horríveis lá. Um dos caras com quem eu conversei enquanto eu estava lá me contou uma história que quando estávamos todos ao redor da fogueira uma noite. Estávamos todos bastante bêbados e você vai ver um padrão aqui. E estávamos trocando histórias. E ele me contou essa, exatamente desse jeito. Eu e o outro cara estávamos em uma busca de campo para alguns campistas que relataram barulhos de gritos à noite. Então fomos até lá para procurar qualquer maldito leão da montanha que estava vagando pela área. Eu tava chateado. Tivemos 3 deles aparecendo naquela área do acampamento só naquele ano.
E eu tava ficando cansado de ter que lidar constantemente com eles. Além disso, eu simplesmente não gosto deles de qualquer forma, eles são um pé no saco. Eles são barulhentos e me assustam pra caralho. Gatos malditos, pedaços de merda. Eu tô reclamando sobre isso pro cara com que eu estou e ele acha que tem uma verdadeira confusão. Então a gente tava vendo todos esses galhos quebrados e o que parecia tocas, e a gente tinha certeza de que a gente tava na área do leão. Eu fiz uma ligação e eles me pediram para confirmar, se possível, o que. Você sabe, significa apenas que eles querem que você pise em uma grande pilha de merda e use isso como prova. Mas eu não tô vendo nenhum, então basicamente disse para eles confiarem e pronto. A gente sabe que aquela maldita coisa está por aí em algum lugar, mesmo que não esteja pisando no cocô dela ou dentro da sua boca ou algo assim. O cara com quem eu estou saiu para fazer xixi ou algo assim e eu fiquei para trás, observando uma pequena toca debaixo de uma árvore para ver se talvez uma raposa ou algo assim estivesse vivendo embaixo dela. Porque eu adoro raposas, cara. Elas são fofas pra caramba. Mas, mesmo assim, eu tava observando essa árvore e comecei a ouvir um estalo nos galhos e que tava vindo da direção oposta a qual meu parceiro tinha ido. Eu tava com a minha pistola, mas eu e você sabemos que isso não faz nenhum estrago contra o leão da montanha. Eu me ergui e gritei pro meu parceiro voltar, mas ele estava muito longe, não conseguia me ouvir. Eu me levantei e olhei para onde a coisa estava se aproximando. E eu não tava brincando, cara, eu quase fiz xixi na minha calça. Tinha um cara vindo na minha direção. Ele tava dando cambalhotas pela porra da floresta. Tipo, em vez de andar, ele tava dando cambalhotas malucas. E eu juro por Deus que ele limpou cada maldito tronco e arbusto no seu caminho. Era como se ele soubesse exatamente por onde ele estava indo. Eu gritei pro cara pra parar onde ele tava e que eu tava apontando uma arma pra ele, mas ele continuou vindo. E eu meio que perdi o controle, então eu atirei no chão na frente dele e foi uma coisa idiota de se fazer. Mas o cara, eu não queria esse cara perto de mim. Quando eu atirei, ele tava a cerca de 50 metros de mim e assim que a arma disparou, ele se virou e saiu, dando cambalhotas de volta pra floresta. Meu parceiro, que ouviu a arma disparar, correu de volta e perguntou o que estava acontecendo. E eu disse que tinha alguém esquisito aqui preso em Deus sabe o que e que a gente precisava dar fora. Eu contei à polícia o que aconteceu e não tive nenhum problema por atirar, mas cara, não sei o que aquele filho da puta tava fazendo, mas eu nunca mais vi algo parecido antes. Essa merda foi absolutamente uma loucura. Acho que a gente pode concordar que tem coisas acontecendo aqui na floresta, e embora eu não vá falar sobre o que poderia ser, ou oferecer quaisquer teorias, eu quero saber o que as pessoas vão tirar de tudo isso, e que é muito importante estar seguro quando você está lá fora. Eu sei que muitos de vocês pensam que são incríveis, mas o fato é que vocês podem morrer lá fora, ou se machucar, ou desaparecer. É mais fácil do que você imagina. Eu peço desculpas por essa atualização relativamente curta, pessoal. Eu vou fazer o meu melhor para continuar essa série o mais rápido possível. Obrigado a todos pelo apoio contínuo, isso significa muito de mim, mas por enquanto é isso que eu tenho a oferecer para vocês. Logo eu vou postar outras partes, mas fique com essas e eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, esse episódio rendeu pra caramba. Rendeu muito. E eu espero que vocês gostem de um episódio que provavelmente vai ter mais de 2 horas. E olha, depois de um episódio assim, que eu tive que gravar em 2 partes, pessoal, a gente merece seu apoio. Por favor, se você puder apoiar a gente, é só acessar o apoia.se/terror na esquina. Porque o apoio ajuda a gente a crescer ainda mais, a trocar novos equipamentos, pagar o editor e manter episódios com boa qualidade e grandes, porque é difícil, é cansativo de fazer. Querendo ou não, a gente tem que doar horas do nosso trabalho, dos nossos dias para poder dedicar a construir o podcast para você. Apesar de que é um hobby, a gente faz isso de coração e vocês gostarem de escutar, já é muito gratificante, mas com a ajuda, eu acho que fica mais fácil de fazer, eu diria. Então, se você puder ajudar, meu muito obrigado. E eu espero muito que vocês gostaram desse episódio. Falando um pouco do David Paulides que eles falaram durante o episódio, eu comentei isso de um episódio que a gente leu um tempo atrás sobre relatos de um
de um guarda florestal em Yosemite. Se vocês não se lembram, foi o episódio número 72. Sou um guarda florestal de Yosemite. Alguns turistas nunca saem do Lago Cathdon. E ele fala do David Paulides. Ele fez a teoria do Missing 411, que são as pessoas que desaparecem de forma aleatória nos parques. E eu acho que basicamente essa creepypasta e todas essas 6 partes, elas falam sobre o Missing 411, o Missing 411, basicamente girando em torno de pessoas que desaparecem e reaparecem em lugares que não deveriam desaparecer. Sim, tem um histórico disso nos Estados Unidos, mas não é muito investigado, porque realmente não encontram nada que possa esclarecer. Mas tudo, no fundo, não passa de uma teoria da conspiração. Eu acho que é isso que eu tenho que acrescentar. A história por si só é muito boa. Eu acho que o formato dela de contar micros relatos é fantástica. Eu tenho que agradecer ao editor por ter tido paciência de editar, tipo, quase 4 horas de podcast. Então, muito obrigado, Said. Muito obrigado, pessoal da seita que acompanhou a gravação. Vocês são muito corajosos. E eu espero que vocês gostem de coração desse episódio número 98. E a gente já tá chegando no nosso 100º episódio. Vai dar quase na data do aniversário do podcast. Que coisa interessante. Mas é isso, pessoal. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter, ou no Twitter, X. E cuidado nas esquinas. Tchau!